Oi, pessoal. Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, tá bom? Eu tinha parado na página 57 do livro. Hoje eu vou tentar ler até a página 100, assim como eu havia prometido no último vídeo, tá? Vou tentar ler até a página 100. Então, vamos lá. As luzes do carrossel. O grande carrossel japonês não era senão um pequeno carrossel nacional que vinha de uma triste peregrinação pelas paradas cidades do interior naqueles meses de inverno, quando as chuvas são longas e o Natal está muito distante ainda. De tão desbotada que estava a tinta que antigamente era azul e vermelha, e agora o azul era um branco sujo e o vermelho quase cor-de-rosa, e de tantos pedaços que faltavam em certos cavalos e em certos bancos, Nhozinho França resolveu não armá-lo numa das praças centrais da cidade, e sim em Itapajipe. Ali as famílias não são tão ricas, há muitas ruas só de operários e as crianças pobres saberiam gostar do velho carrossel desbotado. O pano tinha muitos buracos também, além de um rasgão enorme que fazia o carrossel depender da chuva. Já fora belo, fora mesmo orgulho da meninada de Maceió, noutros tempos. Ficava então ao lado de uma roda gigante e de uma sombrinha, sempre na mesma praça, e nos domingos e feriados as crianças ricas vestidas de marinheiro ou de pequeno lord inglês, as meninas de holandesas ou de finos vestidos de seda, vinham se aboletar nos cavalos preferidos, indo os menores nos bancos com as aias. Os pais iam para a roda gigante, outros preferiam a sombrinha, onde podiam empurrar as mulheres, tocando muitas vezes nas coxas e nas nádegas. O parque de Nhozinho França era naquele tempo a alegria da cidade. E mais que tudo, o carrossel dava dinheiro, rodando incansavelmente com as suas luzes de todas as cores. Nhozinho achava a vida boa, as mulheres belas, os homens amáveis para com ele, mas achava que a bebida era boa também, fazia os homens mais amáveis e as mulheres mais belas. E bebeu assim primeiro a sombrinha, depois a roda gigante. Depois, como não queria se separar do carrossel, ao qual tinha um pegadio especial, o desarmou uma noite com o auxílio de amigos e começou a peregrinar nas cidades de Alagoas e Sergipe. Enquanto isso, os credores o xingavam de quanto nome feio conheciam. Andou muito, Nhozinho França, com seu carrossel. Depois de percorrer todas as cidadezinhas dos dois estados, de se embriagar em todos os seus bares, penetrou no estado da Bahia e até para o bando de Lampião ele deu uma função. Estava numa pobre vila do sertão e não lhe faltava o dinheiro apenas para o transporte do seu carrossel. Faltava para o miserável hotel onde se hospedara e que era o único da vila, e também para o trago de pinga, para a cerveja, que não era gelada ali, mas que assim mesmo tentava. O carrossel armado no capim da Praça da Matriz estava parado fazia uma semana. Diozinho França esperava a noite de sábado e a tarde de domingo para ver se fazia algum cobre para arribar para um lugar melhor. Mas na sexta-feira, Lampião entrou na vila com 22 homens e então o carrossel teve muito que trabalhar. Como as crianças, os grandes cangaceiros, homens que tinham 20 e 30 mortes, acharam um belo carrossel. Acharam que mirar suas luzes rodando, ouvir a música velhíssima da sua pianola e montar naqueles estropiados cavalos de pau era a maior felicidade. E o carrossel de Nhozinho França salvou a pequena vila de ser saqueada, as moças de serem defloradas, os homens de serem mortos. Só mesmo os 2 soldados da polícia baiana que lustravam as botas na frente do posto policial foram fuzilados pelos cangaceiros, assim mesmo antes que eles vissem o carrossel na Praça da Matriz. Porque talvez até os soldados da polícia baiana Lampião perdoasse nessa noite de suprema felicidade para o bando de cangaceiros. Então eles foram como crianças, gozaram daquela felicidade que nunca haviam gozado da sua meninice de filhos de camponeses, montar e rodar num cavalo de madeira de um carrossel, onde havia música de uma pianola e onde as luzes eram de todas as cores, azuis, verdes, amarelas, roxas e vermelhas, como o sangue que sai do corpo dos assassinados. Isso mesmo contou Nhozinho à Volta Seca, que ficou excitadíssimo, e aos sem pernas naquela tarde em que os encontrou no porto do mar e os convidou para que o ajudassem no serviço do carrossel durante os dias que estivesse armado na Bahia, em Itapajipe. Não podia marcar o ordenado, mas talvez desse para tirar cada um dos 5.000 réis por noite. E quando Volta Seca mostrou suas habilidades em imitar animais, os mais vários, Nhozinho França se entusiasmou por completo, mandou baixar mais uma garrafa de cerveja e declarou que Volta Seca ficaria na porta chamando o público, enquanto o Sem Pernas o ajudaria com as máquinas e tomaria conta da pianola. Ele mesmo venderia as entradas enquanto o carrossel estivesse parado. Quando estivesse rodando, Volta Seca o faria, e de quando em quando disse piscando o olho: um sai para tomar uma pinga enquanto o outro faz o serviço de 2. Volta Seca e o Sem Pernas nunca haviam acolhido uma ideia com tanto entusiasmo. Eles muitas vezes já tinham visto um carrossel, mas quase sempre o viam de longe, cercado de mistério, cavalgados dos seus rápidos ginetes por meninos ricos e choraminguentos. O Sem Pernas já tinha mesmo, certo dia em que penetrou no parque de diversões armado no passeio público,
chegado a comprar a entrada para um, mas o guarda o expulsou do recinto porque ele estava vestido de farrapos. Depois o bilheteiro não quis lhe devolver o bilhete da entrada, o que fez com que o sem-pernas metesse as mãos à gaveta da bilheteria que estava aberta, abafasse o troco e tivesse que desaparecer do passeio público de uma maneira muito rápida, enquanto em todo o parque se ouvia os gritos de ladrão, ladrão. Houve uma tremenda confusão enquanto o sem-pernas descia muito calmamente a gamboa de cima, levando nos bolsos pelo menos 5 vezes o que tinha pago pela entrada. Mas o sem-pernas preferiria, sem dúvidas, ter rodado no carrossel, montado naquele fantástico cavalo de cabeça de dragão, a coisa mais estranha e tentadora na maravilha que era o carrossel para seus olhos. Criou ainda mais ódio aos guardas e maior amor aos carrosséis distantes. E agora, de repente, vinha um homem que pagava cerveja e fazia o milagre de o chamar para viver uns dias junto a um verdadeiro carrossel, movendo com ele, montando seus cavalos, vendo de perto rodar as luzes de todas as cores. E para sem-pernas, Nhozinho França não era o bêbado que estava em sua frente na pobre mesa do porta-mar. Para seus olhos, era um ser extraordinário, algo como Deus. Para quem rezava, pirulito, algo como Xangô, que era o santo de João Grande e do querido de Deus, porque nem o padre José Pedro e nem mesmo a mãe de santo Dona Nia seriam capazes de realizar aquele milagre. Nas noites da Bahia, numa praça de Itapajipe, as luzes do carrossel girariam loucamente movimentadas pelos sem-pernas. Era como num sonho muito diverso dos que o sem-pernas costumava ter nas suas noites angustiosas. E pela primeira vez seus olhos sentiram-se úmidos de lágrimas, que não eram causadas pela dor nem pela raiva. E seus olhos úmidos miravam Nhozinho França como a um ídolo. Por ele, até a garganta de um homem o sem-pernas abriria com a navalha que traz entre a calça e o velho colete preto que lhe serve de paletó. É uma beleza, disse Pedro Balho olhando o velho carrossel armado. E João Grande abriu os olhos para ver melhor. Penduradas estavam as lâmpadas azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas. É velho e desbotado o carrossel de Nhozinho França, mas tem a sua beleza. Talvez esteja nas lâmpadas ou na música da pianola, velhas falsas de perdido tempo, ou talvez nos dinetes de pau. Entre eles há um pato que é para sentar dentre os mais pequenos. Tem a sua beleza sim, porém a opinião unânime dos capitães da areia é que ele é maravilhoso. Que importa que seja velho, roto e de cores apagadas, se agrada às crianças. Foi uma surpresa quase incrível quando naquela noite o sem-pernas chegou ao trapiche dizendo que ele e Volta Seca iam trabalhar uns dias no carrossel. Num carrossel. Muitos não acreditaram, pensaram que fosse mais uma pilhéria do sem-pernas. Então eu perguntava a Volta Seca, que como sempre estava metido no seu canto sem falar, examinando o revólver que furtara numa casa de armas. Volta Seca fazia que sim com a cabeça e por vezes dizia: Lampião já rodou nele, Lampião é meu padrinho. O sem-pernas convidou a todos para irem ver o carrossel na outra noite, quando o acabariam de armar, e saiu para encontrar Nhozinho França. Naquele momento, todos os pequenos corações que pulsavam no trapiche invejaram a suprema felicidade do sem-pernas. Até mesmo o Pirulito, que tinha quadros de santo na sua parede, até mesmo João Grande, que nessa noite iria com o querido de Deus ao candomblé de Procópio, no Matatu, até mesmo o professor, que lia livros, e quem sabe se também Pedro Bala, que nunca tivera inveja de nenhum, porque era o chefe de todos. Todos o invejaram sim. Como invejaram Volta Seca, que no seu canto, o cabelo mestiço e ralo despenteado, os olhos apertados e a boca rasgada, naquele ricto de raiva, apontava o revólver, ora para um dos meninos, ora para um rato que passava, ora para as estrelas, que eram muitas no céu. Na outra noite foram todos com o sem-pernas, e Volta Seca, esse tinha passado o dia fora ajudando o Nhozinho a armar o carrossel, ver o carrossel armado, e estavam parados diante dele, extasiados de beleza, as bocas abertas de admiração. O sem-pernas mostrava tudo. Volta Seca levava um por um para mostrar o cavalo que tinha sido cavalgado por seu padrinho Virgulino Ferreira Lampião. Eram quase 100 crianças olhando o velho carrossel de Nhozinho França, que a estas horas estava encarnado num pifão tremendo no Porta do Mar. Sem-pernas mostrou a máquina, um pequeno motor que falhava muito, com o orgulho de proprietário. Volta Seca não se desprendia do cavalo onde rodara Lampião. O sem-pernas estava muito cuidadoso do carrossel e não deixava que eles o tocassem, que bulissem em nada. Foi quando o professor perguntou: Tu já sabe mover com as máquinas? Amanhã é que eu vou saber, disse o sem-pernas com um certo desgosto. Amanhã seu Nhozinho vai me ensinar. Então amanhã, quando acabar a função, tu pode botar ele para rodar só com a gente. Tu bota as coisas para andar, a gente se aboleta. Pedro Bala apoiou a ideia com entusiasmo. Os outros esperavam a resposta dos sem-pernas, ansiosos. O sem-pernas disse que sim, e então muitos bateram palmas, outros gritaram. Foi quando Volta Seca deixou o cavalo onde montara Lampião e veio para eles. Quer ver uma coisa bonita? Todos queriam. O sertanejo trepou no carrossel, deu corda na pianola e começou a música de uma valsa antiga. O rosto sombrio de Volta Seca se abria num sorriso. Espiava a pianola, espiava os meninos envoltos em alegria. Escutavam religiosamente aquela música que saía do bojo do carrossel na magia da noite da cidade da Bahia, só para os ouvidos aventureiros e pobres dos capitães da areia. Todos estavam silenciosos. Um operário que vinha pela rua, vendo a aglomeração de meninos na praça, veio para o lado deles e ficou também parado, escutando a velha música. Então a luz da lua se estendeu sobre todos, as estrelas brilharam
elevaram ainda mais no céu, o mar ficou de todo manso, talvez que Iemanjá tivesse vindo também ouvir a música, e a cidade era como que um grande carrossel onde giravam invisíveis cavalos dos capitães da areia. Nesse momento de música, eles sentiram-se donos da cidade, e amaram-se uns aos outros, sentiram irmãos porque eram todos eles sem carinho, sem conforto, e agora tinham carinho e conforto da música. Volta Seca não pensava com certeza em Lampião nesse momento. Pedro Bala não pensava em ser um dia chefe de todos os malandros da cidade. Os Sem Pernas em se jogar no mar, onde os sonhos são todos belos, porque a música saía do bojo do velho carrossel só para eles e para o operário que parara, e era uma velha valsa e triste já esquecida por todos os homens da cidade. Desemboca a gente de todas as ruas. É noite de sábado, amanhã os homens não irão para o trabalho. Podem demorar na rua esta noite. Muitos preferiram ir para os bares, o Porto do Mar está cheio, mas os que tinham filhos vieram com eles para a praça, que é mal iluminada. Em compensação, aí estão as luzes do carrossel que rodam. As crianças olham para elas e batem palmas. Em frente à bilheteria, Volta Seca imita vozes de animais e chama o público. Leva uma cartucheira como se estivesse no sertão. Nhozinho França achou que isso chamaria a atenção do povo e Volta Seca parece mesmo um cangaceiro com chapéu de couro e a cartucheira atravessada. E imita animais até que se reúnam homens, mulheres e crianças na sua frente. Então oferece entradas que as crianças compram. Vai uma alegria por toda a praça. As luzes do carrossel alegram a todos. No centro, agachado, o Sem Pernas ajuda Nhozinho França a botar o motor para trabalhar. E o carrossel gira, carregado de meninos, a pionola toca suas velhas valsas, Volta Seca vende entradas. Na praça, casais de namorados passeiam. Mães de família compram picolé e sorvetes. Um poeta, sentado perto do mar, faz um poema sobre as luzes do carrossel e a alegria das crianças. O carrossel ilumina toda a praça e todos os corações. A cada momento desemboca gente das ruas e dos becos. Volta Seca imita os animais vestido de cangaceiro. Quando o carrossel para de girar, os meninos o invadem, exibindo o bilhete de ingresso, e é difícil contê-los. Quando um não encontra mais lugar, fica com o rosto magoado de desilusão e espera impaciente a sua vez, pessoal. E quando o carrossel para, os que vão nele não querem saltar. É preciso que o Sem Pernas venha e diga: pula fora, ou então compra outra entrada. Só assim deixa os velhos cavalos que nunca se cansam da eterna corrida. Outros cavalgam os ginetes e a corrida recomeça, as luzes girando, todas as cores fazendo uma cor única e estranha, a pionola tocando sua antiga música. Também vão casais de namorados nos bancos e enquanto gira o carrossel murmuram palavras de amor. Há mesmo quem troque um beijo na corrida quando o motor falha e as luzes se apagam. Então Nhozinho França e o Sem Pernas se debruçam sobre o motor e examinam o defeito até a corrida recomeçar, abafando os protestos dos meninos. O Sem Pernas já aprendeu todos os mistérios do motor. Certa hora, Nhozinho França manda que o Sem Pernas vá substituir Volta Seca na venda dos bilhetes e manda que Volta Seca vá andar no carrossel. E o menino toma o cavalo que serviu a Lampião e, enquanto dura a corrida, vai pulando como se cavalgasse um verdadeiro cavalo e faz movimentos com o dedo como se atirasse nos que vão na sua frente e na sua imaginação os vê cair banhados em sangue sob os tiros da sua repetição. E o cavalo corre e cada vez corre mais, e ele mata a todos, porque são todos soldados dos fazendeiros ricos. Depois possui nos bancos a todas as mulheres, saqueia vilas, cidades, trens de ferro montado no seu cavalo armado com seu rifle. Depois vai o Sem Pernas. Vai calado, uma estranha comoção o possui. Vai como um crente para uma missa, um amante para o seio da mulher amada, um suicida para a morte. Vai pálido e cocheia. Monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas num lombo de madeira. Os lábios estão apertados, seus ouvidos não ouvem a música da pionola. Só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está no carrossel girando num cavalo como todos aqueles meninos que têm pai e mãe. E uma casa e quem os beije e quem os ame. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor essa certeza. Já não vê os soldados que o surraram, um homem de colete que ria. Volta Seca os matou na sua corrida. O Sem Pernas vai teso no seu cavalo. É como se corresse sobre o mar para as estrelas na mais maravilhosa viagem do mundo. Uma viagem como o professor nunca leu nem inventou. Seu coração bate tanto que ele o aperta com a mão. Nessa noite os capitães da areia não vieram. Não só a função do carrossel na praça terminou muito tarde, às 2 horas da manhã, os homens ainda rodavam, como muitos deles, inclusive Pedro Bala, Boa Vida, Barandão e o professor estavam ocupados em vários assuntos. Marcaram para o dia seguinte, das 3 para as 4 da manhã. Pedro Bala perguntou ao Sem Pernas se ele já sabia manobrar bem o motor. Não paga a pena dar um prejuízo ao teu patrão, explicou. Já sei aquilo tudo de cor decorado, é o tipo da coisa canja. O professor que jogava damas com João Grande perguntou: não era bom a gente de tarde dar um pulo na praça? Quem sabe se não vale a pena? Eu vou, falou Pedro Bala. Mas acho que não pode ir muitos. A turma pode desconfiar de ver tanto junto. O gato disse que de tarde não ia. Tinha o que fazer, já que a noite ia estar ocupado no carrossel. O Sem Pernas mangou. Tu não pode passar um dia sem bater coxas com essa bruaca, não é? Tu vai acabar tutu. O gato não respondeu. João Grande também não iria à tarde. Tinha que ir encontrar com o querido de Deus para irem comer uma feijoada na casa de Dona Ninha, a mãe de santo. Finalmente ficou resolvido que fosse um grupo pequeno operar à tarde na praça. Os outros iriam para onde bem quisessem. Só à noite se reuniriam para irem todos correr no carrossel.
É preciso levar gasolina, gente, para o motor. O professor tinha vencido o João Grande já em 3 partidas. Fez uma coleta para comprar em 2 litros de gasolina. Eu levo. Mas na tarde de domingo chegou o padre José Pedro, que era uma das raríssimas pessoas que sabia onde ficava a pousada mais permanente dos capitães da areia. O padre José Pedro se fizera amigo deles há bastante tempo. A amizade veio por intermédio de Boa Vida. Este um dia penetrara após uma missa na sacristia de uma igreja onde oficiava padre José Pedro. Penetrara mais por curiosidade que por qualquer coisa. Boa Vida não era dos que mais faziam pela vida. Gostava de deixar a vida correr, sem se preocupar muito. Era mais um parasita do grupo. Um dia, quando lhe dava ganas, entrava numa casa de onde trazia um objeto de valor ou batia o relógio de um homem. Quase nunca o punha ele mesmo na mão dos intermediários. Trazia e entregava a Pedro Bala, assim como uma contribuição que dava ao grupo. Tinha muitos amigos entre os estivadores do cais, em várias casas pobres da cidade de Palha, em muitos pontos da Bahia. Comia em casa de um, em casa de outro. Em geral, não aborrecia nenhum. Se contentava com as mulheres que sobravam do gato, e mais que nenhum conhecia a cidade, suas ruas, seus lugares curiosos, uma festa onde podiam ir, beber e dançar. Quando já fazia algum tempo que havia contribuído com algum objeto de valor para a economia do grupo, fazia um esforço, arranjava algo que rendesse dinheiro e entregava a Pedro Bala. Mas realmente não gostava de nenhuma espécie de trabalho, fosse honesto ou desonesto. Gostava era de deitar na areia do cais, horas e horas espiando os navios, de ficar de cócoras tardes inteiras nos portões dos armazéns do porto ouvindo história de valentia. Vestia-se de farrapos, pois só providenciava arranjar uma roupa quando seu traje caía aos pedaços. Gostava de andar ao léu nas ruas da cidade, entrando nos jardins para fumar um cigarro sentado num banco, entrando nas igrejas para espiar a beleza do ouro velho, flanando pelas ruas calçadas de grandes pedras negras. Naquela manhã, quando viu o povo saindo da missa, entrou na igreja displicentemente e foi furando até a sacristia. Espiava tudo, os altares, os santos, riu de um São Benedito muito preto. Na sacristia não havia ninguém e ele viu um objeto de ouro que devia dar muito dinheiro. Espiou mais uma vez, não viu ninguém. Foi passando a mão, mas alguém tocou no seu ombro. O padre José Pedro acabara de entrar. Por que faz isso, meu filho? Perguntou com um sorriso enquanto tirava da mão de Boa Vida o relicário de ouro. Estava só dando uma espiada, reverendo. É batuta, repôs Boa Vida com certo receio. É batuta mesmo, mas não vai pensando que ia levar, ia deixar aí direitinho, sou de boa família. O padre José Pedro espiou as roupas do Boa Vida e riu. Boa Vida olhou também para seus trapos. É que meu pai morreu, sabe? Mas até num colégio estive. Tô falando a verdade, pra que é que eu ia roubar essa coisa? Apontava o relicário. Demais numa igreja, não sou pagão. O padre José Pedro sorriu de novo. Sabia perfeitamente que Boa Vida estava mentindo. Há muito que ele aguardava uma oportunidade para travar relações com as crianças abandonadas da cidade. Pensava que aquela era a missão que lhe estava reservada. Já fizeram umas tantas visitas aos reformatórios de menores, mas ali punham todas as dificuldades porque ele não esposava as ideias do diretor de que é necessário surrar uma criança para emendar de um erro. E mesmo o diretor tinha ideias únicas sobre os erros. Há bastante tempo que o padre José Pedro ouvia falar nos capitães da areia e sonhava em entrar em contato com eles, poder trazer todos aqueles corações a Deus. Tinha uma vontade enorme de trabalhar com aquelas crianças, de ajudá-las a serem boas. Por isso tratou o melhor que pôde a Boa Vida. Quem sabe se por intermédio dele não chegaria aos capitães da areia. E assim foi. O padre José Pedro não era considerado uma grande inteligência entre o clero. Era mesmo um dos mais humildes entre aquela legião de padres da Bahia. Em verdade, fora 5 anos operário numa fábrica de tecidos antes de entrar para o seminário. O diretor da fábrica, num dia em que o bispo a visitara, resolveu dar mostras de generosidade e disse que, já que o senhor bispo se queixava da falta de vocação sacerdotal, ele estava disposto a custear os estudos de um seminarista ou de alguém que quisesse estudar para padre. José Pedro, que estava no seu tear ouvindo, se aproximou e disse que ele queria ser padre. Tanto o patrão como o bispo tiveram uma surpresa. José Pedro já não era moço e não tinha estudo algum. Mas o patrão, diante do bispo, não quis voltar atrás, e José Pedro foi para o seminário. Os demais seminaristas riam dele, nunca conseguiu ser um bom aluno. Bem comportado, isso era, também dos mais devotos, daqueles que mais se acercavam da igreja. Não estava de acordo com muitas das coisas que aconteciam no seminário, por isso os meninos o perseguiam. Não conseguia penetrar os mistérios da filosofia, da teologia e do latim, mas era piedoso e tinha desejo de catequizar crianças ou índios. Sofreu muito, principalmente depois que, passados 2 anos, o dono da fábrica deixou de pagar seus gastos e ele teve que trabalhar de bedel no seminário para poder continuar. Mas conseguiu se ordenar e ficou adido a uma igreja da capital, esperando uma paróquia. Porém, seu grande desejo era catequizar as crianças abandonadas da cidade, os meninos que, sem pai e sem mãe, viviam do roubo, em meio a todos os vícios. O padre José Pedro queria levar aqueles corações todos a Deus. Assim começou a frequentar o reformatório de menores, onde a princípio o diretor o recebia com muita cortesia. Mas quando ele se declarou contra os castigos corporais, contra deixar as crianças com fome dias seguidos, então as coisas mudaram. Um dia teve que escrever uma carta sobre o assunto para a redação de um jornal. Então sua entrada foi proibida no reformatório e até uma queixa contra ele foi dirigida ao arcebispado. Por isso não teve uma freguesia logo, porém seu maior desejo era conhecer os capitães da areia. O problema dos menores abandonados e delinquentes, que quase não preocupava ninguém em toda a cidade, era a maior preocupação do padre José Pedro.
Ele queria se aproximar daquelas crianças, não só para trazê-las para Deus, como para ver se havia algum meio de melhorar sua situação. Pouca influência tinha o padre José Pedro. Não tinha mesmo influência nenhuma, mas nem tão pouco sabia como agir para ganhar a confiança daqueles pequenos ladrões. Mas sabia que a vida deles era falta de todo carinho, era uma vida de fome e de abandono. E se o padre José Pedro não tinha cama, comida e roupa para levar até eles, tinha pelo menos palavras de carinho e, sem dúvida, muito amor no seu coração. Numa coisa se enganou a princípio o padre José Pedro, em lhes oferecer, em troca do abandono da liberdade que gozavam, soltos na rua, uma possibilidade de vida mais confortável. O padre José Pedro bem sabia que não podia assinar com o reformatório aquelas crianças. Ele conhecia demais as leis do reformatório, as escritas e as que se cumpriam, e sabia que não havia possibilidade de nele uma criança se tornar boa e trabalhadora. Mas o padre José Pedro confiava em umas amigas que possuía. Beatas, velhas e religiosas. Elas podiam se encarregar de vários dos capitães da areia, de educá-los e alimentá-los, mas esse seria o abandono de tudo de grande que tinha a vida deles, a aventura da liberdade nas ruas da mais misteriosa e bela das cidades do mundo, nas ruas da Baía de Todos os Santos. E logo que por intermédio de boa vida, o padre José Pedro fez relações com os capitães da areia, viu que se ele fizesse essa proposta, perderia toda a confiança que já depositavam nele, que se mudariam do trapiche, e ele nunca mais os veria. Além do mais, não tinha absoluta confiança naquelas solteironas velhuscas que viviam metidas na igreja e que aproveitavam os intervalos das missas para comentarem a vida alheia. Lembrava-se que, a princípio, elas tinham ficado magoadas com ele, porque ao acabar de celebrar pela primeira vez naquela igreja, um grupo de beatas se acercou dele com o evidente propósito de o ajudar a mudar os trajes do ofício da missa, e ressoar em torno a ele e exclamações comovidas. Reverendozinho, anjo Gabriel, uma velhusca magra juntava as mãos em adoração. Meu Jesus Cristozinho! Pareciam adorá-lo, e o padre José Pedro se revoltou. Em verdade, ele sabia que a grande maioria dos padres não se revoltava e ganhava bons presentes de galinhas, perus, lenços bordados e, por vezes, até antigos relógios de ouro que passavam através de gerações da mesma família. Mas o padre José Pedro tinha outra ideia da sua missão. Pensava que os outros estavam errados e foi com um furor sagrado que disse: as senhoras não têm o que fazer? Não têm casa de que cuidar? Eu não sou Jesus Cristozinho nem anjo Gabriel. Vão para suas casas trabalhar, preparar o almoço, cozer. As beatas o olhavam assombradas. Era como se ele fosse o próprio anticristo. O padre completou: em suas casas trabalhando serve melhor a Deus que aqui cheirando as fraldas dos padres. Vão, vão. Enquanto elas saíam atemorizadas, ele repetia mais com mágoa que com raiva: Jesus Cristozinho, o nome de Deus em vão. As beatas foram diretas ao padre Clóvis, que era gordo, calvo e muito bem-humorado, confessor preferido de todas elas. Narraram-lhe entre exclamações de assombro o que acabara de se passar. O padre Clóvis mirou as beatas com um olhar terno e as consolou. Logo passará, e isso é começo. Depois ele verá que vocês são umas santas, umas verdadeiras filhas do Senhor. Isso passará. Não fiquem tristes. Vão rezar um Padre Nosso e não se esqueçam que há bênção hoje. Ficou rindo quando elas partiram e murmurava de si para si: esses padres recém-ordenados estragam a vida da gente. Depois as beatas foram aos poucos se aproximando novamente do padre José Pedro. A verdade é que nunca chegaram a ter com ele uma perfeita intimidade. O seu ar sério, a sua bondade que se reservava para quando se fazia necessário, e seu horror às intriguinhas de sacristia faziam com que elas os respeitassem mais que o amassem. Algumas, no entanto, aquelas que em geral eram ou viúvas ou esposas de maus maridos, se fizeram mais ou menos suas amigas. Outra coisa o afastava das beatas: ele era a negação do pregador. Nunca havia conseguido descrever o inferno com a força de convicção do padre Clóvis, por exemplo. Sua retórica era pobre e falha. No entanto, ele acreditava, ele era um crente. E dificilmente se poderia dizer que o padre Clóvis acreditasse, pelo menos no inferno. A princípio, o padre José Pedro pensara em levar os capitães da areia às beatas. Pensava que assim salvaria não só as crianças de uma vida miserável, como salvaria também as beatas de uma inutilidade perniciosa. Poderia conseguir que elas se dedicassem aos meninos com a mesma fervorosa devoção com que se dedicava às igrejas aos gordos padres. O padre José Pedro adivinhava mais do que sabia que, se elas passavam os dias em inúteis conversas nas igrejas ou abordar lenços para o padre Clóvis, era porque não haviam tido, na sua malograda existência de virgens, um filho ou um esposo a quem dedicar seu tempo e seu carinho. Agora ele levaria filhos para elas. Muito tempo o padre José Pedro acariciou este projeto. Chegou mesmo a levar para casa um menino do reformatório. Isso muito antes de conhecer os capitães da areia, quando apenas ouvia falar neles. A experiência dos maus resultados deu maus resultados. O menino arribou da casa da solteirona levando os objetos de prata, preferindo a liberdade da rua, mesmo vestido de farrapos e sem muita certeza de almoço aos bons trajes
E ao almoço garantido com a obrigação de rezar o terço em voz alta, assistia a várias missas e bênçãos todos os dias. Depois o padre José Pedro compreendeu que a experiência tinha fracassado mais por conta da solteirona que do menino, porque evidentemente, pensava o padre José Pedro, é impossível converter uma criança abandonada e ladrona em um sacristão. Mas é muito possível convertê-la em um homem trabalhador, e esperava, quando conhecesse os capitães da areia, entrar num acordo com alguns deles e com as beatas para tentar uma nova experiência agora bem dirigida. Mas logo depois que Boa Vida apresentou ao grupo, que aos poucos ganhou a confiança da maioria, viu que era totalmente inútil pensar nesse projeto, viu que era absurdo porque a liberdade era o sentimento mais arraigado nos corações dos capitães da areia e que tinha que tentar outros meios. Nas primeiras vezes os meninos o olhavam com desconfiança. Ouviam muitas vezes na rua dizer que padre dava peso, que negócio de padre era para mulher, mas o padre José Pedro tinha sido operário e sabia como tratar os meninos. Tratava-os como a homens, como a amigos, e assim conquistou a confiança deles, se fez amigos de todos, mesmo daqueles que, como Pedro Balho, o professor, não gostavam de rezar. Dificuldade grande só teve mesmo com o sem pernas. Enquanto que o professor Pedro Balo, o gato, eram indiferentes às palavras do padre, o professor, no entanto, gostava dele, pois lhe trazia livros. Pirulito volta a ser que João Grande, principalmente o primeiro, muito atentos ao que ele dizia, os sem pernas lhe faziam uma oposição que a princípio tinha sido muito tenaz. Porém, o padre José Pedro terminara por conquistar a confiança de todos, e pelo menos em Pirulito descobriram uma vocação sacerdotal. Mas naquela tarde não foi com muita satisfação que o viram chegar. Pirulito se aproximou e beijou a mão do padre. Volta Seca também. Os demais o cumprimentaram. O padre José Pedro explicou: hoje venho fazer um convite a todos vocês. Os ouvidos se fizeram atentos. O sem pernas resmungou: vai chamar a gente para a bênção, só quero ver quem topa. Mas se calou porque Pedro Balo olhava com raiva. O padre sorriu com bondade, sentou-se num caixão. João Grande viu que a batina dele era suja e velha. Tinha remendos feitos com linha preta e era grande para a magreza do padre. Cutucou Pedro Balo, que espiou também. Então Bala disse: minha gente, o padre José Pedro, que é amigo de nós, tem uma coisa pra gente. Viva o padre José Pedro! João Grande sabia que tudo era por causa da batina rasgada e grande para a magreza do padre. Os outros responderam: viva! O padre sorriu acenando com a mão. João Grande não tirava os olhos da batina. Pensou que Pedro Bala era mesmo um chefe, sabia de tudo, sabia fazer tudo. Por Pedro Bala, João Grande se deixaria cortar a facão como aquele negro de Ilhéus por Barbosa, o grande senhor do cangaço. O padre José Pedro meteu a mão no bolso da batina, tirou o breviário negro, abriu de dentro e sacou algumas notas de 10 mil réis. Isto é pra gente andar no carrossel hoje. Convido vocês todos para andarem hoje no carrossel da praça de Tapajipe. Esperava que os rostos se animassem mais, que uma extraordinária alegria reinasse em toda a sala, porque assim ficaria ainda mais convicto de que estava servindo a Deus quando daqueles 500 mil réis que Dona Guilhermina Silva dera para comprar velas para o altar da Virgem, tirara 50 mil réis para levar os capitães da areia ao carrossel. E como os rostos não ficaram subitamente alegres, ele ficou desconcertado, as notas na mão, olhando a multidão de meninos. Pedro Bala coçou o cabelo, que lhe caía sobre as orelhas. Quis falar, não acertou. Olhou então para o professor e foi este quem explicou: padre, o senhor é um homem bom. Teve vontade de dizer que o padre era bom como João Grande, mas pensou que talvez o padre se ofendesse se ele o comparasse ao negro. Mas o que tem é que o Sem Pernas e Volta Seca estão os dois trabalhando no carrossel e a gente está convidando. Aí fez uma pequena pausa. Pelo proprietário. E a gente está convidado pelo proprietário que é amigo deles para andar à noite de graça. A gente não esquece do convite do senhor. O professor falava pausado, escolhendo as palavras, pensando que aquele era um momento delicado, adivinhando muita coisa. E Pedro Balo apoiava com a cabeça. Fica para outra vez, mas o senhor não vai zangar com a gente porque a gente não aceita. Não vai não, né? E espiava o padre, cujo rosto agora estava novamente alegre. Não, fica para outra vez. Olhou para os meninos sorrindo. Foi até melhor assim, porque o dinheiro que eu tinha... E se calou de repente ante o fato que ia contar. E pensou que talvez tivesse sido uma lição de Deus, um aviso, e que tivesse feito uma coisa mal feita. Seu olhar foi tão estranho que os meninos se aproximaram um passo. Olhavam para o padre sem compreender. Pedro Bala franzia a testa como quando tinha um problema a resolver. O professor tentou falar, mas João Grande compreendeu tudo, apesar de ser o mais burro de todos. Era da igreja, padre? E bateu na boca com raiva de si mesmo. Os outros entenderam. Pirulito pensou que tivesse sido um grande pecado, mas sentiu que a bondade do padre era maior que o pecado. Então Sem Pernas veio cocheando ainda mais que o seu natural, como se viesse lutando consigo mesmo. Chegou perto do padre e quase gritou a princípio, se bem logo baixasse muito a voz. A gente pode voltar no lugar onde estava, é coisa canja pra gente. Não fique triste, e sorria.
E o sorriso dos sem-pernas e a amizade que o padre lia nos olhos de todos, haveria lágrimas nos olhos do grande, lhe restituíram a calma, a serenidade, a confiança no seu ato e no seu Deus. Disse com sua voz natural: uma velha viúva deu 500 mil réis para a vela. Eu tirei 50 para vocês andarem no carrossel. Deus julgará se fiz bem. Agora compro o mesmo de vela. Pedro Bala sentia que tinha uma dívida a saldar com o padre. Queria que o padre soubesse que todos eles compreendiam. E como não achasse nada mais à mão, se dispôs a perder o trabalho que poderiam fazer naquela tarde e convidou o padre. A gente vai para o carrossel ver Volta Seca e Sem Pernas agora de tarde. Quer ir com a gente, padre? Padre José Pedro disse que sim, porque sabia que aquilo era mais um passo na sua intimidade com os capitães da areia, e foi um grupo com o padre para a praça. Vários não foram, o gato inclusive, que foi ver Dalva, mas os que iam pareciam um bando de bons meninos que vinham do catecismo. Se estivessem bem vestidos e limpos, parecia um colégio de tão em ordem que eles iam. Na praça rodaram tudo com o padre. Mostravam com orgulho Volta Seca imitando animais vestidos de cangaceiro, os sem-pernas fazendo sozinho o carrossel girar, porque Nhozinho França fora tomar uma cerveja num bar. Uma pena que à tarde as luzes do carrossel não estivessem acesas. Não era tão belo como à noite, as luzes girando de todas as cores, mas eles tinham orgulho de Volta Seca imitando animais, dos sem-pernas movimentando o carrossel, fazendo as crianças subirem e as crianças baixarem. O professor, com um pedaço de lápis e uma tampa de caixa, desenhou Volta Seca vestido de cangaceiro. Tinha um jeito especial para desenhar e por vezes ganhava dinheiro fazendo desenho nas calçadas de homens que passavam, de senhoritas que iam com os noivos. Estes paravam um minuto, riam do desenho ainda indeciso. As noivas diziam: está muito parecido. Ele recolhia os níqueis e então ficava a retocar o desenho, feito a giz, a ampliá-lo, a colocar homens de cais e mulheres da vida, até que um guarda o expulsava da calçada. Por vezes já tinha um grupo grande espiando e havia quem dissesse: esse menino promete, é pena que o governo não olhe essas vocações. E lembrava casos de meninos da rua que, ajudados por famílias, foram grandes poetas, cantores e pintores. O professor acabou o desenho, no qual pôs o carrossel e Nhozinho França caindo de bêbado, e deu ao padre. Estavam todos num grupo cerrado espiando o desenho que o padre elogiava quando ouviram. Mas é o padre José Pedro. E o Lorgnon da velha magra se assestou contra o grupo como uma arma de guerra. O padre José Pedro ficou meio sem jeito. Os meninos olhavam com curiosidade os ossos do pescoço e do peito da velha, onde um barrete custosíssimo brilhava à luz do sol. Houve um momento em que todos ficaram calados, até que o padre José Pedro criou o ânimo e disse: boa tarde, dona Margarida. Mas a viúva Margarida Santos assestou novamente o Lorgnon de ouro. Esse é um desenho, né? O senhor não se envergonha de estar nesse meio, padre? Um sacerdote do senhor? Um homem de responsabilidade no meio desta gentalha? São crianças, senhora. A velha olhou superior e fez um gesto de desprezo com a boca. O padre continuou: Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Criancinhas, criancinhas, cuspia a velha. Ai de quem faça mal uma criança, falou o senhor. E o padre José Pedro elevou a voz acima do desprezo da velha. Isso não são crianças, são ladrões, velhacos, ladrões. Isso não são crianças, são capazes até de ser dos capitães da areia. Ladrões, repetiu com nojo. Os meninos a fitavam com curiosidade. Só as sem pernas que tinha vindo do carrossel, pois Nhozinho França já voltara, a olhava com raiva. Pedro Bala se adiantou um passo, quis explicar. O padre só quer a Ju, mas a velha deu um repelão e se afastou. Não se aproxime de mim, não se aproxime de mim, imundice. Se não fosse pelo padre, eu chamava o guarda. Pedro Bala aí riu escandalosamente, pensando que se não fosse pelo padre, a velha já não teria o barré, nem tampouco o Lorgnon. A velha se afastou com um ar de grande superioridade, não sem dizer antes para o padre José Pedro: assim o senhor não vai longe, padre. Tenha mais cuidado com as suas relações. Pedro Bala ria cada vez mais, e o padre também riu, se bem se sentisse triste pela velha, pela incompreensão da velha. Mas o carrossel girava com as crianças bem vestidas, e aos poucos os olhos dos capitães da areia se voltaram para ele, e estavam cheios de desejo de andar nos cavalos, de girar com as luzes. Eram crianças, sim, pensou o padre. No começo da noite caiu uma carga d'água. Também as nuvens pretas logo depois desapareceram do céu e as estrelas brilhavam. Brilhou também a lua cheia. Pela madrugada os capitães da areia vieram. O sem pernas botou o motor para trabalhar. E eles esqueceram que não eram iguais às demais crianças, esqueceram que não tinham lar, nem pai, nem mãe, que viviam de furto como homens que eram temidos na cidade como ladrões. Esqueceram as palavras da velha de Lorgnon. Esqueceram tudo e foram iguais a todas as crianças cavalgando os ginetes do carrossel girando com as luzes. As estrelas brilhavam a lua cheia, mas, mais que tudo, brilhavam na noite da Bahia as luzes azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas do grande carrossel japonês. Docas. Pedro Bala bateu
a moeda de 400 réis na parede da alfândega. Ela caiu diante da de Boa Vida. Depois Pirulito bateu a dele e a moeda ficou entre a de Boa Vida e a de Pedro Bala. Boa Vida estava acocorado, espiando, tirou o cigarro da boca. Eu gosto é assim mesmo, de começar ruim e continuar um jogo, mas Boa Vida e Pirulito perderam as moedas de 400 que Pedro Bala embolsou. Eu sou é bamba mesmo. Diante deles estavam os saveiros ancorados. Do mercado saíam mulheres e homens. Eles esperavam nessa tarde o saveiro do querido de Deus. O capoeirista estava numa pescaria, que sua profissão era de pescador. Continuaram o jogo do cruzado até que Pedro Bala limpou os outros dois. A cicatriz do seu rosto brilha. Gostava de vencer assim num jogo limpo, principalmente quando os parceiros eram da força do Pirulito, que fora há muito tempo o campeão do grupo, e de Boa Vida. Quando terminaram, Boa Vida puxou o bolso para fora. Tu vai me emprestar nem que seja um cruzado. Tô a nem. Depois mirou o mar, os saveiros ancorados. Querido de Deus vai chegar de tardinha. Vamos para as docas? Pirulito disse que ficava esperando o querido de Deus, mas Pedro Bala foi com Boa Vida para as docas. Atravessaram as ruas do cais, afundaram os pés na areia. O navio desatracava do armazém 5. Havia um movimento de gente que entrava e saía. Pedro Bala perguntou ao Boa Vida: Tu não tem vontade de ser marítimo? Tá vendo? Gosto daqui. Não quero arribar, não. Pois eu tenho vontade. É bonito trepar num mastro. E um temporal, hein? Tu te lembra daquela história que o professor leu pra gente? Aquela que tinha um temporal? Batuta. Era porreta, sim. Pedro Bala ficou se lembrando da história. Boa Vida achava besteira sair da Bahia, onde quando crescesse seria tão fácil viver uma boa existência de malandro, navalha na calça, violão debaixo do braço, uma morena para derrubar no areal. Era a existência que desejava ter quando se fizesse completamente homem. Chegaram ao portão do armazém 7. João de Adão, um estivador negro e fortíssimo, um antigo grevista, temido e amado em toda a estiva, estava sentado no caixão. Fumava cachimbo e os músculos saltavam sob sua camisa. Quando viu os meninos, foi saudando. Olha o amigo Boa Vida e o capitão Pedro. Só chamava Pedro de capitão Pedro e gostava de conversar com eles. Ofereceu um pedaço de caixão a Pedro Bala. Boa Vida se acocorou na sua frente. Num canto, uma negra velha vendia laranja e cocada, vestida com uma saia de chitão e uma anágua que deixava ver os seios ainda duros apesar da sua idade. Boa Vida ficou espiando os peitos da negra enquanto descascava uma laranja que apanhara no tabuleiro. Tu ainda tem uma peitama bem boa, hein, tia? A negra sorriu. Esses meninos de hoje não respeitam os mais velhos, compadre João de Adão. Onde já se viu um capetinha desse falar em peito para uma velha encongrujada como eu? Deixa de conversa, tia. Tu ainda topa a coisa. A negra riu com vontade. Já fechei a cancela, Boa Vida. Passei da idade. Pergunta a este, aponta João de Adão. Vi quando ele, quase menino assim como tu, fez a primeira greve aqui nas docas. Naquele tempo ninguém sabia que diabo era greve. Tu te lembra, compadre? João de Adão balançou a cabeça que sim, fechou os olhos recordando os longínquos tempos da primeira greve que chefiara nas docas. Era um dos doqueiros mais velhos, embora ninguém lhe desse a idade que tinha. Pedro Bala falou, negro quando pinta, 3 vezes 30. A negra mostrou a carapinha toda pintada de branco. Tinha tirado o lenço que enrolava na cabeça e Boa Vida chalaciou. Por isso tu anda com esse lenço, ó nega cheia de prosopopeia. João de Adão perguntou, tu te lembra de Raimundo, comadre Luísa? O loiro que morreu na greve? Como não me lembro? Era um que toda tarde vinha dar 2 dedos de prosa comigo, gostava de tirar pilhéria. Mataram ele bem aqui, naquele dia que a cavalaria atropelou a gente, olhou para Pedro Bala. Tu nunca ouviu falar nele, capitão? Foi uma pergunta. Não. Eu tinha uns 4 anos. Depois disso, tu andou 1 ano da casa de um para a casa de outro até que tu fugiu. Depois a gente só veio saber de tu quando tu já era chefe dos capitães da areia. Mas a gente sabia que tu havia de te arranjar. Quantos anos tu tem agora? Pedro ficou fazendo cálculos e o próprio João de Adão interrompeu. Tu tá com uns 15 anos, não é, comadre? A negra fez que sim. João de Adão continuou. No dia que tu quiser, tu tem um lugar aqui nas docas. A gente tem um lugar guardado para tu. Por quê? Perguntou Boa Vida, já que Pedro apenas olhava espantado. Porque o pai dele era Raimundo e morreu foi aqui mesmo lutando pela gente, pelo direito da gente. Era um homem, entanto. Valia 10 desses que a gente encontra por aí. Meu pai? Fez Pedro Bala, que daquelas histórias só conhecia vagos rumores. Teu pai era. A gente chamava ele de loiro. Quando foi da greve fazer discurso pra gente, nem parecia um estivador. Foi pegado por uma bala. Mas tem um lugar pra tu nas docas. Pedro Bala riscava o asfalto com um graveto. Olhou João de Adão. Por que tu nunca me cantou isso? Tu era pequeno pra entender. Agora tu tá ficando um homem. E riu com satisfação. Pedro Bala riu também. Estava contente de saber a história de seu pai, porque ele tinha sido um homem valente. Mas perguntou lentamente. E minha mãe, tu conheceu? João de Adão pensou um momento. Não sei, não. Quando eu conheci o loiro, ele não tinha mulher. Mas tu vivia com ele. Eu conheci, mas era a negra que estava falando. Um pedaço de mulher. Corria uma história que teu pai tinha furtado ela de casa, que ela era de uma família rica lá de cima, e apontava a cidade alta.
Morreu quando tu nem tinha 6 meses. Nesse tempo, Raimundo trabalhava na fábrica de cigarros de Itapajipe. Depois foi que veio para as docas. João de Adão repetiu, quando tu quiser. Pedro Bala fez um aceno com a cabeça. Depois perguntou, foi uma coisa batuta a greve, não foi? E ficaram ouvindo João de Adão narrar a greve. Quando ele acabou, Pedro Bala disse, eu gostava de fazer uma greve, deve ser porreta. Vinha entrando no navio, João de Adão se levantou. Agora a gente vai carregar aquele holandês. O navio apitava nas manobras de atracação. De todos os cantos surgiam estivadores que iam se dirigindo para o grande armazém. Pedro Bala olhou com carinho. Seu pai fora um deles, morrera por defesa deles. Ali iam passando homens brancos, mulatos, negros, muitos negros. Iam encher os porões do navio de sacos de cacau, fardos de fumo, açúcar, todos os produtos do estado que iam para pátrias longínquas, onde outros homens com aqueles talvez altos e loiros descarregariam o navio, deixariam vazios os seus porões. Seu pai fora um deles, só agora o sabia, e por eles fizeram discurso trepado em um caixão, brigara a receber uma bala no dia que a cavalaria enfrentou os grevistas. Talvez ali mesmo, onde ele se sentava, tivesse caído o sangue de seu pai. Pedro Bala mirou o chão agora asfaltado. Por baixo daquele asfalto devia estar o sangue que correra do corpo de seu pai. Por isso, no dia em que quisesse, teria um lugar nas docas, entre aqueles homens, o lugar que fora de seu pai. E teria também que carregar fardos, vida dura aquela, com fardos de 60 quilos nas costas. Mas também poderia fazer uma greve assim com seu pai e João de Adão, brigar com policiais, morrer pelo direito deles. Assim vingaria seu pai, ajudaria aqueles homens a lutar pelo seu direito. Vagamente Pedro Bala sabia o que era isso. Imaginava-se numa greve, lutando, e sorriam seus olhos como sorriam seus lábios. Boa Vida, que chupava a terceira laranja, interrompeu seu sobrinho. Seu sonho, aliás. Onde eu fui parar? Boa Vida, que chupava a terceira laranja, interrompeu seu sonho. Tá pensando na morte da bezerra, seu mano? A preta velha olhou Pedro Bala com carinho. É a cara do pai. Só que tem um cabelo ondeado da mãe. Se não fosse esse talho na cara, não tinha que tirar nem pôr pra ver Raimundo, um homem bonito. Boa-vinda riu entre dentes. Perguntou quanto devia. Pagou os 200 réis. Depois olhou mais uma vez os peitos da negra e perguntou. Tu não tem uma filha, minha tia? Pra que tu quer saber, desgraçado? Boa-Vida riu. Eu podia me amigar com ela? A negra atirou a chinela. Boa-Vida desviou o corpo. Se eu tivesse uma filha, não era pra teu bico, malandro. Depois se lembrou. Tu não vai hoje ao Gantois? Vai ser uma batida daquelas, um fandango de primeira, é festa de Omulu. Muita boia? E a luar? Se tem, mirou Pedro Bala. Por que tu não vai, Branco? O Molu não é o santo de negro, é santo dos pobres todos. Boa Vida estendeu a mão numa saudação, quando ela falou em Omulu, a deusa da bexiga. A tarde caía, um homem comprou cocada. As luzes se acenderam de repente, a negra se levantou. Boa Vida ajudou a botar o tabuleiro na cabeça. Ao longe, Pirulito apontava com querida de Deus. Pedro Bala olhou mais uma vez os homens que nas docas carregavam fardos para o navio holandês. Nas largas costas negras e mestiças brilhavam gotas de suor. Os pescoços musculosos iam curvados sob os fardos, e os guindastes rodavam ruidosamente. Um dia iria fazer uma greve com seu pai, lutar pelo direito. Um dia um homem assim como João de Adão poderia contar outros meninos à porta das docas da sua história, como contava de seu pai. Seus olhos tinham um intenso brilho na noite recém-chegada. Ajudar o querido de Deus a desembarcar de pescaria que fora boa. Iemanjá o tinha ajudado. Um homem que tinha banca de peixe no mercado comprou toda a pescaria. Depois foram comer num restaurante próximo. Pirulito foi ver o padre José Pedro, que estava lhe ensinando a ler e escrever. Passou pelo trapiche antes para apanhar uma caixa de penas que tinha levantado numa papelaria pela manhã. Pedro Bala, Boa Vida e o querido de Deus andaram para o candomblé do Gantois. O querido era Ogã, onde Omolu apareceu com suas vestimentas vermelhas e avisou seus filhinhos pobres no cântico mais lindo que pode haver, que em breve a miséria acabaria, que ele levaria a bexiga para a casa dos ricos e que os pobres seriam alimentados e felizes. Os atabaques tocavam na noite de Omolu. E ela anunciava que o dia de vingança dos pobres chegaria. As negras dançavam, os homens estavam alegres, o dia da vingança chegaria. Pedro Bala veio sozinho pelas ruas da cidade, pois o Boa Vida fora com o querido de Deus dançar num bleforé. Desceu as ladeiras que o conduziam à cidade baixa. Ia devagar, como se carregasse um peso dentro de si, ia como que curvado por dentro. Pensava na conversa da tarde com João de Adão, conversa que o alegrara porque ficara sabendo que seu pai fora um homem valente do cais, um homem que chegara a deixar uma história. Mas João de Adão falara também dos direitos dos doqueiros. Pedro Bala nunca tinha ouvido falar naquilo, e no entanto fora por esses direitos que seu pai morrera. E depois da macumba do Gantois, o Molu, para mentada de vermelho, dissera que o dia da vingança dos pobres não tardaria em chegar. E tudo isso oprimia o coração de Pedro Bala, como aqueles fardos de 60 quilos oprimem o cangote dos estivadores. Quando acabou a descida da ladeira e se dirigiu para o areal,
com vontade de ir para o trapiche ver se dormia. Um cachorro latiu à sua passagem, pensando que ele ia lhe disputar o osso que estava roendo. No fim da rua, Pedro Bala viu um vulto. Parecia uma mulher que andava apressada. Sacudiu seu corpo de menino como se sacode um animal jovem ao ver a fêmea, e com passo rápido se aproximou da mulher que agora entrava no areal. A areia chiava sob os pés e a mulher notou que era seguida. Pedro Bala podia vê-la bem quando ela passava sob os postes. Era uma negrinha bem jovem, talvez tivesse apenas 15 anos como ele, mas os seios saltavam pontiagudos e as nádegas rolavam no vestido, porque os negros, mesmo quando estão andando naturalmente, é como se dançassem. E o desejo cresceu dentro de Pedro Bala. Era um desejo que nascia da vontade de afogar a angústia que o oprimia. Pensando nas nádegas reboleantes da negrinha, não pensava na morte de seu pai defendendo os direitos dos grevistas, em Omolu pedindo vingança na noite de Macumba. Pensava em derrubar a negrinha sobre a areia macia, em acariciar seus seios duros, talvez seios de virgem, sempre seios de menina, em possuir seu corpo quente de negra. Apressou seus passos porque a negrinha se desviara da rua que cortava o areal e se internara por este, se afastando dos postes de iluminação. Mas quando ela notou que Pedro Bala estava cada vez mais próximo, se lançou para a frente quase correndo. Pedro compreendeu que ela ia para uma daquelas ruas que ficavam além dos trapiches, perdidas entre o morro e o mar, e que se atravessava o areal era para fazer caminho mais curto, mais curto e com mais facilidade poder fugir dele. Ia um silêncio por todo o cais, só o chiar da areia sob os passos deles fazia estremecer de medo o coração da negrinha e de impaciência o coração de Pedro Bala. Mas estava cada vez mais próxima. Andava muito mais rápido que a negra e a alcançaria com mais 10 passos. E ela tinha ainda muito, que andar no areal antes de atingir os trapiches e as ruas que ficavam além dos trapiches. Pedro sorria, um sorriso de dentes apertados. Era igual um animal feroz caçando no deserto um outro animal para seu almoço. Quando já ia levando a mão para tocar em seu ombro e fazer com que ela voltasse o rosto, a negrinha começou a correr. Pedro Bala se lançou em sua perseguição e logo a alcançou. Mas ia a tal velocidade que esbarrou nela e ambos rolaram na areia. Pedro se levantou de um salto, rindo. Chegou para o lado dela, que procurava se pôr de pé. Não precisa, lindeza. Assim mesmo tá bom. O rosto da negrinha era de terror, mas quando viu que seu perseguidor era um menino de 15 para 16 anos, se animou mais um pouco e perguntou com raiva: "Que é que tu quer? Deixa de orgulho, morena, vamos bater um papozinho?" E a agarrou pelo braço e novamente a derrubou na areia. O medo voltou a possuí-la, um terror doido. Vinha da casa da avó e ia para sua casa onde mãe e irmãs a esperavam. Para que tinha vindo de noite? Para que se arriscara na areia do cais? Não sabia que a areia das docas é a cama de amor de todos os malandros, de todos os ladrões, de todos os marítimos, de todos os capitães da areia, de todos os que não podem pagar mulher e têm sede de um corpo na cidade santa da Bahia? Ela não sabia disto, mal fizera 15 anos. Havia muito pouco tempo que era mulher. Pedro Bala também só tinha 15 anos, mas há muito tempo conhecia não só o areal e seus segredos, como os segredos do amor das mulheres. Porque se os homens conhecem esses segredos muito antes que as mulheres, os capitães da areia os conheciam muito antes que qualquer homem. Pedro Bala a queria porque há muito sentiu os desejos de homem e conhecia as carícias do amor. Ela não o queria porque fazia pouco que se tornara mulher e pretendia reservar seu corpo para um mulato que a soubesse apaixonar. Não o queria entregar assim ao primeiro que encontrasse no areal, e está com os olhos entupidos de medo. Pedro Bala passou a mão na carapinha da negra. "Tu é um pancadão, morena. Nós vai fazer um filho lindo." Ela lutou por se afastar dele. Me deixa, desgraçado." E olhava em torno de si para ver se enxergava alguém a quem gritar, a quem pedir socorro, alguém que ajudasse a conservar sua virgindade, que tinham lhe ensinado que era preciosa. Mas à noite, no areal do cais da Bahia, não se vêem senão sombras e não se ouvem mais que gemidos de amor, baques de corpos que rolam confundidos na areia. Pedro Bala acariciava seus seios e ela, no fundo de seu terror, começava a sentir um fio de desejo, como um fio de água que corre entre montanhas e vai engrossando aos poucos até se transformar em caudaloso rio. Isso fez com que crescesse o seu terror. Se ela não resistisse contra o desejo e deixasse que ele a possuísse, estaria perdida e iria deixar uma mancha de sangue no areal, da qual ririam os estivadores na madrugada seguinte. A certeza da sua fraqueza lhe deu novo alento e novas forças. Baixou a cabeça, mordeu a mão de Pedro, que segurava seu seio. Pedro deu um grito, retirou a mão. Ela se levantou e correu, mas ele a pegou e agora seu desejo estava misturado com raiva. "Vamos deixar de chove não molha", e tentava derrubá-la. "Deixa eu ir embora, desgraçado. Tu quer fazer minha desgraça, filho da mãe? Deixa eu ir embora que eu não tenho nada com tu." Pedro não respondia. Conhecia outras que faziam chiquê, em geral porque tinham um amante a esperá-las. Nem por um momento pensou que a negrinha fosse virgem, mas ela resistia e o xingava, e mordia, batia suas frágeis mãos no peito de Pedro Bala. "Mas que é que tu viu, cabocla? Tu pensa que eu vou te deixar antes de tu me dar? Deixa de orgulho, teu macho não vai saber, ninguém fica sabendo, e tu vai ver o que é um homem bom."
e agora fazia por acariciá-la. Queria dominar sua raiva, fazer com que ela sentisse desejo. Suas mãos desciam ao longo do seu corpo, deitou-a com esforço. Ela agora repetia no refrão: me deixa, desgraçado, me deixa, desgraçado. Ele suspendeu as saias pobres de chita, apareceram as duas coxas da negra, mas estavam uma sobre a outra e Pedro Bala tentou separá-las. A negrinha reagiu de novo, mas como o menino a estava acariciando e ela sentiu a chegada impetuosa do desejo, não xingou mais, senão o que disse num pedido angustioso: me deixa que eu sou virgem, tu pode ser bom, não me querer. Depois tu encontra outra, eu sou donzela, tu vai me fazer mal. Ele olhou, ela estava chorando de medo e também porque sua vontade estava enfraquecendo, seus peitos estavam entumecidos. Tu é donzela mesmo? Juro por Deus, nosso Senhor, pela Virgem, beijava os dedos postos em cruz. Pedro Bala vacilava, os seios da negrinha entumecidos sob seus dedos, as coxas duras a carapinha do sexo. Tu tá falando a verdade? E não deixava de acariciá-la. Tô, juro, deixa eu ir embora, minha mãe tá me esperando. Chorava e Pedro Bala tinha pena, mas o desejo estava solto dentro dele. Então propôs ao ouvido da negra e fazia cócega à língua dele. Só boto atrás. Não, não, tu fica virgem igual, não tem nada. Não, não que dói. Mas ele acarinhava, uma cócega subiu pelo corpo dela. Começou a compreender que se não o satisfizesse como ele queria, sua virgindade ficaria ali. E quando ele prometeu, novamente sua língua a excitava no ouvido. Se doeu, eu tiro. Ela consentiu. Tu jura que não vai na frente? Juro. Mas depois que tinha se satisfeito pela primeira vez, e ela gritar e morder as mãos, vendo que ela ainda estava possuída pelo desejo, tentou desvirginá-la, mas ela sentiu e saltou como uma louca. Tu não te contenta, desgraçado, com o que me fez? Tu quer me desgraçar? E soluçava alto, e levantava os braços. Estava como uma louca, toda sua defesa eram seus gritos, suas lágrimas, suas imprecações contra o chefe dos capitães da areia. Mas para Pedro, a maior defesa da negrinha eram os olhos cheios de pavor, olhos de animal mais fraco, que não tem forças para se defender. E como seu maior desejo já se satisfizera, e como aquela angústia do princípio da noite voltava a dominá-lo, ele falou: se eu te deixar, tu volta amanhã? Volto sim. Só faço o que fiz hoje, te deixo donzela. Ela fez que sim com a cabeça. Seus olhos estavam iguais aos de um doido e naquele momento só sentia dor e pavor, vontade de fugir. Agora que as mãos dele, os lábios dele, o sexo de Pedro não tocavam mais nas carnes dela, seu desejo desaparecera e pensava unicamente em defender sua virgindade. Respirou quando ele disse: então tu pode ir, mas se tu não voltar amanhã, quando tu te pegar, tu vai ver com quantos paus se faz uma cangalha. Ela começou a andar sem nada responder, mas o menino a acompanhou. Vou te levar para um malandro não lhe pegar. Foram os dois e ela chorava. Ele quis pegar na mão dela, ela não deixou e se afastou dele. Ele tentou novamente ela tirou a mão. Então ele disse: que diabo é esse? E foram de mãos dadas. Ela chorava, e aquele choro foi angustiando Pedro Bala, foi fazendo com que voltasse sua inquietação do começo da noite. A visão de seu pai morrendo na luta, a visão de Omolu anunciando vingança. Começou a maldizer intimamente o encontro da cabrocha e apressou o passo para chegar quanto antes ao começo da rua. Ela soluçava e ele falou com raiva: que foi que tu teve? Tu não teve nada. Ela apenas o olhou e seus olhos, apesar de ainda ir com ele e ainda estar apavorada, estavam cheios de ódio e de desprezo. Pedro baixou a cabeça, não sabia o que dizer, não tinha mais desejo nem raiva, só tristeza no seu coração. Ouviram a música de um samba que um homem cantava na rua. Ela soluçou mais alto. Ele foi chutando a areia. Agora se sentia mais fraco que ela. A mão da negrinha pesava na sua como se fosse chumbo. Largou a mão, ela se afastou dele. Pedro não protestou. Queria não a ter encontrado também João de Adão, nem ter ido ao Gantois. Chegaram à rua, ele disse: agora tu pode ir, ninguém te faz mal. Ela olhou novamente com ódio e deitou a correr. Mas na esquina mais próxima parou, virou para ele, que ainda olhava, e rogou praga com uma voz que o encheu de medo. Peste, fome e guerra te acompanham, desgraçado. Deus te castiga, desgraçado, filho de uma mãe desgraçado, desgraçado. Sua voz solitária atravessava a rua, abalava Pedro Bala. Ela, antes de desaparecer na esquina, cuspiu no chão num supremo desprezo e ainda repetiu: desgraçado, desgraçado. Primeiro ele ficou parado, depois deitou a correr no areal, e ia como se os ventos o açoitassem, como se fugisse das pragas da negrinha. E tinha vontade de se jogar no mar para se lavar de toda aquela inquietação, a vontade de se vingar dos homens que tinham matado seu pai, o ódio que sentia contra a cidade rica que se estendia do outro lado do mar, na Barra, na Vitória, na Graça, o desespero da sua vida de criança abandonada e perseguida, a pena que sentia pela pobre negrinha, uma criança também, ouvia na voz do vento, no samba que cantava, uma voz dizia dentro dele. Esse desenho aí na página anterior, olha.
Aventura de Ogum. Outra noite, uma noite escura de inverno, na qual os saveiros não se aventuravam no mar, noite da cólera de Iemanjá e Xangô, quando os relâmpagos eram um único brilho no céu carregado de nuvens negras e pesadas, Pedro Balo, Sem Pernas e João Grande foram levar a mãe de santo, Dona Aninha, até sua casa distante. Ela viera ao trapiche pela tarde, precisava de um favor deles, e enquanto explicava, a noite caiu espantosa e terrível. Ogum está zangado, explicou a mãe de santo, Dona Aninha. Fora este assunto que a trouxera ali, uma batida no candomblé que, se bem não fosse o seu, porque nenhuma polícia se aventurava a dar uma batida no candomblé de Aninha, que estava sob sua proteção, a polícia tinha carregado com Ogum, que repousava no seu altar. Dona Aninha tinha usado da sua força junto a um guarda para conseguir a volta do santo. Fora mesmo a casa de um professor da faculdade de medicina, seu amigo que vinha estudar a religião negra no seu candomblé, pedir que ele conseguisse a restituição do Deus. O professor realmente pensava em conseguir que a polícia lhe entregasse a imagem, mas para juntar sua coleção de ídolos negros e não para reintegrá-la no seu altar no candomblé distante. Por isso, por estar Ogum numa sala de detidos, a polícia Xangô descarrega os raios nessa noite. Por último, Dona Aninha veio aonde estavam os capitães da areia, seus amigos de há muito, porque são amigos das grandes mães, da grande mãe de santo, todos os negros e todos os pobres da Bahia. Para cada um, ela tem uma palavra amiga e maternal, cura doenças, junta amantes, seus feitiços matam homens ruins. Explicou o que tinha acontecido a Pedro Bala, o chefe dos capitães da areia, e a pouco aos candomblés, como pouco ouvia as lições do padre José Pedro, mas era amigo tanto do padre como da mãe de santo, e entre os capitães da areia, quando alguém é amigo, serve ao amigo. Agora levavam Dona Aninha para sua casa. A noite em torno era tormentosa e colérica. A chuva os curvava sob o grande guarda-chuva branco da mãe de santo. Os candomblés batiam em desagravo a Ogum, e talvez num deles, ou em muitos deles, o Molu anunciasse a vingança do povo pobre. Dona Aninha disse aos meninos com uma voz amarga: não deixem os pobres viver, não deixem nem o Deus dos pobres em paz. Pobre não pode dançar, não pode cantar para seu Deus, não pode pedir uma graça a seu Deus. Sua voz era amarga, uma voz que não parecia da mãe de santo Dona Aninha. Não se contentam de matar os pobres à fome, agora tiram os santos dos pobres, e alçava os punhos. Pedro Bala sentiu uma onda dentro de si. Os pobres não tinham nada. O padre José Pedro dizia que os pobres um dia iriam para o reino dos céus, onde Deus seria igual para todos. Mas a razão jovem de Pedro Bala não achava justiça naquilo. No reino do céu seriam iguais, mas já tinham sido desiguais na terra. A balança pendia sempre para um lado. As imprecações da mãe de santo enchiam a noite mais que o ruído dos agogôs e atabaques que desagravavam Ogum. Dona Aninha era magra e alta, um tipo aristocrático de negro, e sabia levar como nenhuma das negras da cidade suas roupas de baiana. Tinha o rosto alegre, se bem bastasse um olhar seu para inspirar absoluto respeito. Nisso se parecia com o padre José Pedro, mas agora estava com um ar terrível e suas imprecações contra os ricos e a polícia enchiam a noite da Bahia e o coração de Pedro Bala. Quando a deixaram, rodeado das suas filhas de santo, que beijavam sua mãe, Pedro Bala prometeu: deixa estar, Dona Aninha, que amanhã te trago Ogum. Ela bateu a mão na cabeça loira dele, sorriu. João Grande e os Sem Pernas beijaram a mão da negra, desceram a ladeira. Os agogôs e atabaques ressoavam desagravando Ogum. O Sem Pernas não acreditava em nada, mas devia favores a Dona Aninha. Perguntou: o que é que a gente vai fazer? O troço está na polícia. João Grande cuspiu, estava com certo receio. Não chame Ogum de troço, Sem Pernas. Ele castiga. Tá preso, não pode fazer nada, riu Sem Pernas. João Grande calou a boca porque sabia que Ogum era grande demais, mesmo na cadeia podia castigar os Sem Pernas. Pedro Bala coçou o queixo e pediu um cigarro. Deixa eu matutar, a gente tem que dar conta, a gente garantiu a Aninha, agora tem que fazer. Desceram para o trapiche. A chuva entrava pelos buracos do teto, a maior parte dos meninos se amontoavam nos cantos onde ainda havia telhado. O professor tentara acender sua vela, mas o vento parecia brincar com ele, apagava de minuto a minuto. Afinal, ele desistiu de ler essa noite e ficou peruando um jogo de 7,5 que o gato bancava, ajudado por Boa Vida num canto. Moedas no chão, mas nenhum rumor desviava pirulito das suas orações diante da Virgem e de Santo Antônio. Nessas noites de chuva eles não podiam dormir. De quando em vez a lua de um relâmpago iluminava o trapiche, então se viam as cartas magras e sujas dos capitães da areia. Muitos deles eram tão crianças que temiam ainda dragões e monstros lendários. Se chegavam para junto dos mais velhos, que apenas sentiam frio e sono. Outros dos negros ouviram no trovão a voz de Xangô. Para todos eles, essas noites de chuva eram terríveis. Mesmo para o gato, que tinha uma mulher em cujo seio escondia a jovem cabeça, as noites de temporal eram noites más. Porque essas noites, homens que na cidade não têm onde reclinar sua cabeça amedrontada, que não têm senão uma cama de solteiro e querem esconder no seio de mulher o seu temor, pagavam para dormir com dalva e pagavam bem. Assim o gato ficava no trapiche, bancando jogos com seu baralho marcado, ajudado na roubalheira pela Boa Vida. Ficavam todos juntos, inquietos, mais sós, todavia sentindo que lhes faltava algo, não apenas uma cama quente no quarto coberto, mas também doces palavras de mãe ou de irmã que fizessem o temor desaparecer. Ficavam todos amontoados e alguns tiritavam de frio, sob as camisas e calças esmolambadas.
Outros tinham paletós furtados ou apanhados em lata de lixo, paletós que utilizavam como sobretudo. O professor tinha mesmo um sobretudo de tão grande arrastava no chão. Uma vez, e era o verão, um homem parara vestido com um grosso sobretudo para tomar um refresco numa das cantinas da cidade. Parecia um estrangeiro. Era pelo meio da tarde e o calor doía nas carnes. Mas o homem parecia não senti-lo, vestido com seu sobretudo novo. O professor achou o homem engraçado e com a cara de sujeito de dinheiro e começou a fazer um desenho dele, com um sobretudo enorme, maior que o homem, era o próprio homem, sobretudo, a giz no passeio, e ria de satisfação porque provavelmente o homem lhe daria uma prata de 2.000 réis. O homem voltou-se na sua cadeira e olhou o desenho quase concluído. O professor ria, achava o desenho bom, o sobretudo dominando o homem, era mais que um homem. Mas o homem não gostou da coisa, se deixou possuir por uma grande raiva, levantou-se da cadeira e deu 2 pontapés no professor. Um atingiu um menino nos rins, e ele rolou pela calçada gemendo. Um homem ainda meteu o pé no seu rosto, dizendo congestionado ao se afastar: "Toma, corneta, para aprender a não fazer bula de um homem." E saiu batendo moedas na mão após meio apagar com o pé o desenho. A garçonete veio e ajudou o professor a se levantar. Olhou com piedade o menino que apalpava o lugar dos rins doloridos, olhou o desenho e disse: "Que bruto!" Até que o retrato estava parecido, um estúpido. Meteu a mão no bolso onde guardava as gorjetas, tirou uma prata de 1.000 réis, quis dar ao professor. Mas ele recusou com a mão, sabia que ia fazer falta a ela. Olhou o desenho semi-apagado, seguiu seu caminho ainda com as mãos nos rins. Ia quase sem pensar, com um nó na garganta. Ele quisera agradar um homem, mereceu uma prata dele, tivera 2 pontapés e palavras brutais. Não compreendia. Por que eram odiados assim na cidade? Eram pobres crianças sem pai nem mãe. Por que aqueles homens bem vestidos tantos os odiavam? Foi com sua dor, mas aconteceu que no caminho para o Trapiche, no deserto do Areal, sob o sol, encontrou novamente minutos depois um homem de sobretudo. Parecia que ia para um dos navios atracados no porto e levava agora o sobretudo no braço porque o sol estava abrasador. O professor tirou a navalha, poucas vezes a usava, e se aproximou do homem. O calor tinha alijado do areal todos os homens e o do sobretudo cortava pela areia para fazer o caminho mais curto para o cais. O professor foi silenciosamente por detrás do homem e quando chegou perto tomou a frente com a navalha na mão. A vista do homem tinha transformado a confusão de seus sentimentos num único sentimento: vingança. O homem o olhou aterrorizado. O professor crescia em sua frente com a navalha aberta, murmurou entre dentes: "Sai, moleque!" O professor avançou com a navalha, o homem ficou branco. Que é isso? Que é isso?" E mirava a todos os lados na esperança de ver alguém. Mas só ao longe nas docas apareciam perfis de homens. Então, do sobretudo largou a correr quando o professor saltou em cima dele e lhe cortou a mão com a navalha. O sobretudo ficou abandonado no chão e o sangue caía da mão do homem na areia. O professor tomou pelo outro lado, ficou um instante sem saber o que fazer. Não tardaria, havia um guarda, logo muitos acompanhando um homem em sua perseguição. Se o navio do homem saísse logo, tudo estava bem, a perseguição pouco demoraria. Mas se tardasse a sair, com certeza o homem perseguiria até dar com ele e pô-lo no xadrez. Então o professor lembrou-se da garçonete, caminhou para a cantina do jardim que ficava em frente e fez sinal para a garçonete. Ela veio e logo compreendeu quando o viu com sobretudo. O professor avisou: "Ele está com um talho na mão." Ela riu: "Tu te vingou, hein?" Levou sobretudo para a cantina, guardou. O professor sumiu até que o navio saiu barra fora. Mas de onde estava, viu a batida dos guardas pelo areal e pelas ruas adjacentes. Foi assim que o professor tinha conseguido aquele sobretudo, que nunca quis vender. Adquiriram sobretudo e muito ódio. E tempos depois, quando as suas pinturas murais admiraram todo o país, eram motivos de vidas de crianças abandonadas, de velhos mendigos, de operários, de doqueiros e doqueiros que rebentavam cadeias, notaram que nelas os gordos burgueses apareciam sempre vestidos com enormes sobretudos que tinham mais personalidade que eles próprios. Pedro Bala, João Grande e o Sem Pernas entraram no Trapiche. Foram para o grupo que jogava em torno ao gato. Quando eles chegaram, o jogo parou um momento. O gato ficou espiando os três. "Quer topar um 7,5? Tô com cara de besta?" respondeu Sem Pernas. João Grande sentou para espiar. Pedro Bala se afastou com o professor para um canto. Queria combinar uma maneira de roubar a imagem de algum da polícia. Discutiram parte da noite e já eram 11 horas quando Pedro Bala, antes de sair, falou para todos os capitães da areia: "Minha gente, eu vou fazer um troço difícil. Se eu não aparecer até de manhã, vocês ficam sabendo que eu tô na polícia e não demoro a estar no reformatório até fugir, ou até vocês me tirar de lá." E saiu. João Grande acompanhou até a porta. O professor veio para junto do gato novamente. Os menores olhavam a partida do chefe com certo receio. Tinha uma grande confiança em Pedro Bala, e sem ele, muitos não saberiam como se arranjar. Pirulito veio do seu canto e deixaram uma oração pelo meio. "Que foi?" "Pedro foi fazer um troço difícil. Se não voltar de manhã, é que tá na chave." "A gente tira ele", respondeu Pirulito naturalmente. E nem parecia que minutos antes estava ante um quadro da Virgem rezando pela salvação da sua pequena alma de ladrão. E voltou aos seus santos a rezar por Pedro Bala. O jogo recomeçou. Chuva e raios, trovões e nuvens no céu. O frio intenso no Trapiche. Gotas de água caíam sobre os meninos que jogavam, mas o jogo agora era sem atenção. O próprio gato se esquecia de ganhar. Havia como que uma confusão em todo o Trapiche. Durou até que o professor disse: "Eu vou ver as coisas." João Grande e o gato foram com ele.
Nessa noite foi Pirulito que se deitou na porta do trapiche com um punhal sobre a cabeça, e perto dele Volta Seca espiava a noite com sua cara sombria, e pensava em que lugar estaria nessa noite de temporal o grupo de Lampião na imensidade das Caatingas. Talvez que nessa noite de temporal lutassem com a polícia como ia fazer agora Pedro Bala. E Volta Seca pensou que quando Pedro Bala fosse grande como um homem, seria tão corajoso como o Lampião. Lampião era o dono do sertão, das Caatingas sem fim. Pedro Bala seria dono da cidade, do casario, das ruas do cais. E Volta Seca, que era do sertão, poderia andar nas caatingas e nas cidades, porque Lampião era seu padrinho e Pedro Bala seu amigo. Imitou o cocorocó de um galo, e isso era sinal de que Volta Seca estava alegre. Pedro Bala, enquanto subia a ladeira da montanha, revia mentalmente seu plano. Fora arquitetado com a ajuda do professor e era a coisa mais arriscada em que se meter até hoje. Mas Dona Ninha bem que merecia que se corresse risco por ela. Quando tinha um doente, ela trazia remédios feitos com folhas. Tratava dele, muitas vezes curava. E quando aparecia um capitão da areia no seu terreiro, ela o tratava como a um ogã. Dava-lhe do melhor para comer, do melhor para beber. O plano era arriscado, possivelmente não daria certo. Pedro Bala comeria cadeia uns dias, e terminaria remetido para a reformatória, onde a vida era pior que a vida de cão. Mas havia uma possibilidade de dar certo, e Pedro Bala jogaria tudo nessa possibilidade. Chegou ao largo do teatro, a chuva caía e os guardas se abrigavam sob as capas. Começou a subir a ladeira de São Bento vagarosamente. Tomou por São Pedro, atravessou o Largo da Piedade, subiu o Rosário, agora estava nas mercês, diante da central de polícia, olhando as janelas, o movimento de guardas e secretas que entravam e saíam. De minuto em minuto um bonde passava fazendo ruídos nos trilhos, iluminando ainda mais a rua já bastante iluminada. O guarda amigo de Dona Ninha tinha dito que Ogum estava na sala de detidos, jogado sobre um armário, em meio a diversos outros objetos apreendidos em batidas várias em casas de ladrões. Naquela sala colocavam os que eram presos durante a noite, antes de serem ouvidos ou pelo delegado ou pelos comissários de turno, e que depois ou eram remetidos para as prisões ou para a rua. Ali num canto, a princípio dentro de um armário, que logo se encheu, depois junto ou sobre ele colocava objetos sem valor apreendidos nas batidas policiais. O plano de Pedro Bala era passar a noite ou parte dela na sala de detidos e levar ao sair, se conseguisse sair, a imagem de Ogum consigo. Tinha uma grande vantagem, não era conhecido entre a polícia. Mesmo só raros guardas o conheciam como moleque das ruas, se bem todos os guardas e mesmo alguns investigadores desejassem ardentemente capturar o chefe dos capitães da areia. Sabiam dele apenas que tinha aquele talho no rosto, e Pedro Bala passou a mão no talho. Mas o pensavam maior do que era em verdade, também faziam a ideia de que Pedro Bala devia ser mulato de mais idade. Se chegassem a descobrir que ele era o chefe dos capitães da areia, talvez nem para o reformatório o mandassem. Muito provavelmente iria diretamente para a penitenciária, porque do reformatório se consegue fugir, mas a penitenciária não é fácil. Enfim, e Pedro Bala andou até o Campo Grande, mas já não ia com aquele seu passo despreocupado de moleque das ruas da cidade. Ia agora gingando como um filho de marítimo, o boné puxado por causa da chuva, a gola do paletó. Devia ter sido anteriormente de um homem muito grande e levantada. O guarda estava debaixo de uma árvore por causa da chuva. Pedro veio... Cadê? O guarda estava debaixo de uma árvore por causa da chuva. Pedro veio chegando assim como quem tem medo. E quando falou ao guarda, sua voz era uma criança que estava temerosa da noite tempestuosa da cidade. Seu guarda? O guarda olhou. Que é, moleque? Eu não sou daqui, eu sou de Mar Grande. Vim com meu pai hoje. O guarda não deixou que ele continuasse. E o que tem isso? Eu não tenho onde dormir. Queria que o senhor deixasse eu dormir na polícia. A polícia não é hotel, malandro. Desaperta. E fez sinal para que Pedro se afastasse. Pedro tentou novamente puxar a conversa. O guarda o ameaçou com o cacetete. Vai dormir num jardim, vai embora. Pedro saiu com cara de choro. O guarda ficou espiando o menino. Pedro parou no ponto de bonde e esperou. Do primeiro carro não desceu ninguém, mas do segundo saltou um casal. Pedro se atirou em cima da mulher. O homem viu que ele queria abafar a carteira dela. Segurou Pedro por um braço. A coisa fora tão mal feita que se um dos capitães da areia passasse ali, não reconheceria sem dúvida o seu chefe. O guarda que via a cena já estava junto a eles. Então era assim que você não era daqui? Um moleque ladrão. Se afastou levando Pedro pelo braço. O menino ia com uma cara entre amedrontada e risonha. Só fiz isso pro senhor me pegar mesmo. Hein? Tudo que eu disse é verdade. Meu pai é marítimo, tem um saveiro em Mar Grande. Hoje me deixou aqui e não voltou com o temporal. Eu não sei onde dormir, pedi para dormir na polícia. O senhor não deixou, eu fiz que ia roubar a mulher só pro senhor me pegar. Agora tem onde dormir? E por muito tempo, foi a única resposta do guarda. Entraram na central. O guarda atravessou um corredor, largou Pedro Bala na sala dos detidos. Havia uns 5 ou 6 homens. O guarda disse troçando. Agora você pode dormir, filho da mãe. E depois que o comissário chegar, vamos ver quanto tempo você vai dormir aqui. Pedro ficou calado. Os outros presos nem ligavam para ele. Estavam muito interessados em fazer troça como um pederasta que tinha sido preso e se dizia chamar Mariazinha. A um canto, Pedro Bala viu o armário. A imagem de Ogum estava ao lado, junto de uma cesta para papéis inúteis. Pedro se adiantou para ali, tirou o paletó, pôs sobre a imagem.
E enquanto os outros conversavam, enrolou algum. Não era grande, havia outras imagens muito maiores. No seu paletó e deitou-se no chão. Pôs a cabeça sobre o embrulho e fez que dormia. Os presos daquela noite continuavam a rir com pederasta, exceto um velho que tremia num canto. Pedro não sabia se de frio ou de medo, mas ouvia a voz de um negro jovem que dizia a Mariazinha: "Quem tirou teu cabaço?" "Ora, me deixe", respondeu o pederasta rindo. "Não, conta, conta", disseram os outros. "Ah, foi Leopoldo, ah..." O velho continuava a tremer. Um malandro de cara chupada pela tísica percebeu o velho no canto. "Tu, por que não vai te enrabar com aquele velhote?" perguntou a Mariazinha, que fez bico. "Não tá vendo logo que não me passo pra velho? Olha, não quero mais conversa, não." Agora um guarda divertia-se na porta e o de cara chupada se virou para o velho, que se encolheu todo. "Mas tu bem que gostava se ele lhe desse hoje, hein, tio?" "Eu sou um velho, eu não fiz nada", murmurou o velho, mas que falou. "Não fiz nada, minha filha está me esperando." Pedro, que estava de olhos fechados, adivinhou que o velho chorava, mas continuou fingindo que estava dormindo. Algum doía nos ossos da sua cabeça. Os presos continuavam a pilheriar com o pederasta e o velho, até que chegou outro guarda e falou para o velho: "Você, velhote, vamos?" "Eu não fiz nada", falou mais uma vez o velho. "Minha filha está me esperando." E se dirigia a todos, guardas e presos. E tremia tanto que todos tiveram pena e até o malandro de cara chupada abaixou a cabeça. Só o pederasta sorria. O velho não voltou, depois foi o pederasta. Demorou muito. O de cara chupado explicava que Mariazinha era de boa família. Naturalmente estava telefonando para a casa dele, pedindo que o viessem buscar para não ter que o prender de novo naquela noite. De quando em vez, quando tomava cocaína demais, dava escândalos na rua e era trazido por um guarda. Quando Mariazinha voltou, foi só para pegar o chapéu, perdão. Então viu Pedro Bala deitado e disse: "Tão novinho este, mas é um amorzinho." Pedro cuspiu de olhos fechados. "Sai, chibungo, antes que eu te pranche a cara." Os outros riram e só então atentaram em Pedro. "O que é que tu tá fazendo aqui, rato de igreja?" "O que não é da tua conta, macaqueiro", respondeu Pedro Bala ao de cara chupada. Até o guarda riu e explicou para os outros a história de Pedro, mas o negro jovem foi chamado e eles ficaram silenciosos. Sabiam que o negro tinha esfaqueado um homem num breforé essa noite. Quando Pedro voltou, trazia as mãos inchadas dos bolos, explicou: "Disse que vou ser processado por ferimentos leves, e me deram 2 dúzias. Não demorou mais, procurou um canto e se arriou. Os outros também ficaram calados. E foram indo, um para o despacho do comissário. Um por um para o despacho do comissário. Uns eram postos em liberdade, outros iam para o calabouço, outros voltaram apanhados. O temporal cessara e a madrugada chegava. Pedro foi o último a ser chamado, deixou o paletó onde enrolava algum. O comissário era um jovem advogado que reluzia um rubi no dedo e um charuto no queixo. Quando Pedro entrou com o guarda, pedia café em voz alta. Pedro ficou diante da escrivaninha parado. O guarda disse: "Esse é o menino do roubo no Campo Grande." O comissário fez um sinal com a mão. "Veja se esse café sai ou não. Sai ou não sai." O guarda retirou-se. O comissário leu a parte do guarda que prendera Pedro Bala. Olhou o menino. "O que é que você tem a dizer? E não venha me mentir, não." Pedro contou com uma voz amedrontada uma história comprida, que seu pai era saveirista em Mar Grande e naquele dia pela manhã vieram com Saveiro e o trouxeram. Mas voltaram em seguida para buscar outra carga e o deixaram na cidade passeando, porque o Saveiro tornaria a Bahia ainda à tardinha e então ele poderia voltar com seu pai. Mas com o temporal seu pai não tinha podido voltar a ele, que não conhecia ninguém, ficou na chuva sem ter onde dormir. Perguntou a um homem na rua onde poderia dormir. O homem respondera que na polícia. Então ele pediu ao guarda que o levasse a dormir na polícia. O guarda não deixara. Ele fizera então que ia furtar a mulher só para ser levado para poder dormir sob um teto. "Tanto que não roubei nem fugi", concluiu. O delegado, que sorvia o café em golinhos, disse de si para si: "Não é possível que uma criança dessa idade inventasse essa história." Depois, como tinha veleidades literárias, murmurou: "Eis aí um conto formidável", e sorviu com bom humor. "Como é o nome de teu pai?" perguntou a Pedro. "Augusto Santos", respondeu o menino, dando o nome de um saveirista de Mar Grande. "Se o que você contou for verdade, eu vou lhe soltar, mas se você quis me tapear com essa história, vai ver." Tocou a campainha chamando o guarda. Pedro estava com os nervos todos em tensão. O guarda chegou. O comissário perguntou se na polícia havia um livro de registro de saveirista de Mar Grande que ancoravam no cais do mercado. "Tem sim, senhor." "Vá ver se tem um tal Augusto Santos e volte para me dizer. E ande depressa que minha hora está acabando." Pedro Bala olhou para o relógio. Marcava 5:30 da manhã. O guarda demorou uns minutos. O comissário não se ocupou mais de Pedro, que estava de pé ante sua secretária. Só quando o guarda voltou e disse: "Tem sim, senhor. Hoje mesmo esteve no cais, mas voltou logo." O comissário fez um gesto com a mão e falou para o guarda: "Põe esse moleque em liberdade." Pedro pediu para ir buscar seu paletó, acomodou debaixo do braço e nem parecia trazer a imagem envolvida nele. Atravessaram o corredor novamente, o guarda o deixou na porta. Pedro tomou para o Largo dos Aflitos, rodeou o velho quartel, desabou pela gamboa de cima. Agora ia correndo, mas ouviu passos atrás de si. Parecia que o perseguiam. Olhou. O professor João Grande e o gato vinham atrás dele. Esperou que ele chegasse e perguntou curioso: "O que é que você estava fazendo por essas bandas?" O professor coçou a cabeça. "Não vê que a gente saiu agora cedo e veio vindo por aqui
Andando sem o que fazer, foi quando topou com Tu, que vinha desabalado. Pedro abriu o paletó, mostrou a imagem de Ogum, e João Grande riu com satisfação. Como foi que tu tapeou eles? Foram descendo a ladeira escorregadia da chuva da noite, e Pedro Bala ia narrando as aventuras do xadrez. O gato perguntou, tu não teve nenhum pingo de medo? Primeiro Pedro Bala pensou em dizer que não, depois confessou. Para falar a verdade, tive um cagaço da desgraça, e riu da cara gozada que João Grande fazia. O céu agora estava azul, sem nuvens, o sol brilhava, e da ladeira eles viam sabeiros que partiam do cais do mercado. Deus sorri como um negrinho. O menino era uma tentação por demais grande, nem parecia um meio-dia de inverno. O sol deixava cair sobre as ruas uma claridade macia que não queimava, mas cujo calor acariciava com a mão de uma mulher, como a mão de uma mulher. No jardim próximo às flores desabrochavam em cores, margaridas e 11 horas, rosas e cravos, dálias e violetas. Parecia haver na rua um perfume bom, muito sutil, que Pirulito sentia entrar nas suas narinas e como que embriagá-lo. Tinha comida na porta de uma casa de portugueses ricos às sobras de um almoço que fora quase um banquete. A criada que lhe trouxera o prato cheio dissera mirando as ruas o sol de inverno os homens que passavam sem capa. Tá fazendo um dia lindo. Essas palavras foram com Pirulito pela rua. Um dia lindo e o menino ia despreocupado, assoviando um samba que lhe ensinara o querido de Deus, recordando que o padre José Pedro prometera tudo para lhe conseguir um lugar no seminário. Padre José Pedro lhe dissera que toda aquela beleza que caía envolvendo a terra e os homens era um presente de Deus e que era preciso agradecer a Deus. Pirulito mirou o céu onde Deus devia estar e agradeceu num sorriso e pensou que Deus era realmente bom. E pensando em Deus, pensou também nos capitães da areia. Eles furtavam, brigavam nas ruas, xingavam nomes, derrubavam negrinhas no areal, por vezes feriam com navalhas ou punhal homens e polícias. Mas, no entanto, eram bons. Uns eram amigos dos outros. Se faziam tudo aquilo, que não tinham casa, nem pai, nem mãe. A vida deles era uma vida sem ter comida certa e dormindo num casarão quase sem teto. Se não fizessem tudo aquilo, morreriam de fome, porque eram raras as casas que davam de comer a um, de vestir a outro. E nem toda a cidade poderia dar a todos. Pirulito pensou que todos estavam condenados ao inferno. Pedro Bala não acreditava no inferno, o professor tampouco, riam dele. João Grande acreditava em Xangô, em Omolu, nos deuses dos negros que vieram da África. O querido de Deus, que era um pescador valente, um capoeirista sem igual, também acreditava neles, misturava-os com os tantos dos brancos que tinham vindo da Europa. O padre José Pedro dizia que aquilo era superstição, que era coisa errada, mas que a culpa não era deles. Pirulito se entristeceu na beleza do dia. Estariam todos condenados ao inferno? O inferno era um lugar de fogo eterno, era um lugar onde os condenados ardiam uma vida que nunca acabava. E no inferno havia martírios desconhecidos mesmo na polícia, mesmo no reformatório de menores. Pirulito vira há poucos dias um frade alemão que descreveu o inferno num sermão na Igreja da Piedade. Nos bancos, homens e mulheres recebiam as palavras de fogo do frade como chicotadas no lombo. O frade era vermelho, de seu rosto pingava o suor. Sua língua era atrapalhada e dela o inferno saía mais terrível ainda. As labaredas lambendo os corpos que foram lindos na terra e se entregava ao furto ao manejo do punhal e da navalha. Deus, no sermão do frade, era justiceiro e castigador. Não era o Deus dos dias lindos do padre José Pedro. Depois explicaram a Pirulito que Deus era a suprema bondade, a suprema justiça. E Pirulito envolveu seu amor a Deus numa capa de temor a ele e agora vivia entre os dois sentimentos. Sua vida era uma vida desgraçada, de menino abandonado, e por isso tinha que ser uma vida de pecados, de furtos quase diários, de mentiras nas portas das casas ricas. Por isso, na beleza do dia, Pirulito mira o céu com os olhos crescidos de medo e pede perdão a Deus, tão bom, mas tão justo também, pelos seus pecados e os dos capitães da areia, mesmo porque eles não tinham culpa, a culpa era da vida. O padre José Pedro dizia que a culpa era da vida e tudo fazia para remediar a vida deles, pois sabia que era a única maneira de fazer com que eles tivessem uma existência limpa. Porém, uma tarde em que estava o padre e estava o João de Adão, o doqueiro disse que a culpa era da sociedade mal organizada, era dos ricos, que enquanto tudo não mudasse, os meninos não poderiam ser homens de bem, e disse que o padre José Pedro nunca poderia fazer nada por eles porque os ricos não deixariam. O padre José Pedro naquele dia tinha ficado muito triste, e quando Pirulito o foi consolar, explicando que ele não ligasse ao que João de Adão dizia, o padre respondeu balançando a cabeça magra: tem vezes que eu chego a pensar que ele tem razão, que isso tudo está errado, mas Deus é bom e saberá dar um remédio. Padre José Pedro achava que Deus perdoaria e queria ajudá-los, e como não encontrava meios e sim uma barreira na sua frente, todos queriam tratar os capitães da areia como criminosos ou como crianças iguais àquelas que foram criadas com um lar e uma família, ficava como que desesperado. Por vezes ficava atarantado, mas esperava que Deus o inspirasse um dia e até lá ia acompanhando os meninos, conseguindo por vezes evitar atos de malvadeza das crianças. Fora mesmo, ele um dos que mais concorreram para exterminar a pederastia no grupo. E isto foi uma das suas grandes experiências no sentido do como agir, como tratar com os capitães da areia. Enquanto eles lhes disse que era necessário acabar com aquilo, porque era um pecado, uma coisa imoral e feia, os meninos riram nas suas costas e continuaram a dormir com os mais novos e bonitos. Mas no dia em que o padre, dessa vez ajudado pelo querido de Deus, afirmou que aquilo era coisa indigna num homem,
Fazia um homem igual a uma mulher, pior que uma mulher. Pedro Bala tomou medidas violentas, expulsou os passivos do grupo. E por mais que o padre fizesse, não os quis mais ali. Se eles voltar, a safadeza volta, padre. Por assim dizer, Pedro Bala arrancou a pederastia de entre os capitães da areia, como um médico arranca um apêndice doente do corpo de um homem. O difícil para o padre Pedro era conciliar as coisas, mas ia tenteando e por vezes sorria satisfeito dos resultados. A não ser quando João de Adão ria dele, dizia que só a revolução acertaria tudo aquilo. Lá em cima, na cidade alta, os homens ricos e as mulheres queriam que os capitães da areia fossem para as prisões, para o reformatório, que era pior que as prisões. Lá embaixo, nas docas, João de Adão queria acabar com os ricos, fazer tudo igual, dar escola aos meninos. O padre queria dar casa, escola, carinho e conforto aos meninos sem revolução, sem acabar com os ricos. Mas de todos os lados era uma barreira. Ficava como perdido e pedia a Deus que o inspirasse. E com certo pavor via que, quando pensava no problema, dava sem sequer sentir razão ao doqueiro João de Adão. Então era possuído de temor, porque não fora assim que lhe haviam ensinado, e rezava horas seguidas para que Deus o iluminasse. Pirulito fora a grande conquista do padre José Pedro entre os capitães da areia. Tinha fama de ser um dos mais malvados do grupo. Contavam dele que uma vez puseram o punhal na garganta de um menino que não queria lhe emprestar dinheiro e o foram enfiando devagarinho sem tremer até que o sangue começou a correr e o outro lhe tudo o que queria. Mas contavam também que outra vez cortou de navalha a Chico Banha quando o mulato torturava um gato que se aventurara no trapiche atrás dos ratos. No dia que o padre José Pedro começou a falar de Deus, do céu, de Cristo, de bondade, da piedade, Pirulito começou a mudar. Deus o chamava e ele sentia sua voz poderosa no trapiche. Via Deus nos seus sonhos e ouvia o chamado de Deus de que falava o padre José Pedro. E se voltou de todo para Deus, ouvia a voz de Deus, rezava ante os quadros que o padre lhe dera. No primeiro dia começaram a mofar dele no trapiche. Ele espancou um dos menores e os outros se calaram. No outro dia o padre disse que ele fizera mal, que era preciso sofrer por Deus. E Pirulito então dera sua navalha quase nova ao menino a que espancara. E não espancara mais nenhum. Evitava as brigas e se não evitava os furtos era que aquilo era o meio de vida que eles tinham, não tinham mesmo o outro. Pirulito sentiu o chamado de Deus, que era intenso e queria sofrer por Deus. Ajoelhava horas e horas no tapiche, dormia no chão nu, rezava mesmo quando o sonho o queria derrubar, fugia das negrinhas que ofereciam amor na areia quente do cais. Mas então amava a Deus por bondade. Deus por bondade sofria para pagar o sofrimento que Deus passara na terra. Depois veio aquela revelação de Deus justiça. Para Pirulito ficou Deus vingança. E o temor de Deus invadiu seu coração e se misturou ao amor de Deus. Suas orações foram mais longas. O terror do inferno se misturava à beleza de Deus. Jejuava dias inteiros e sua face ficou macilenta como a de uma ancoreta. Tinha olhos de místico e pensava ver Deus nas noites de sono. De sonhos, aliás. Por isso conservava seus olhos afastados das nádegas e seios das negrinhas que andavam como que dançando ante os olhos de todos nas ruas pobres da cidade. Sua esperança era um dia ser sacerdote do seu Deus, viver só para sua contemplação, viver só para ele. A bondade de Deus fazia com que ele esperasse consegui-lo. O temor de Deus, vingando-se dos pecados de Pirulito, fazia com que ele desesperasse. E é esse amor e esse temor que fazem Pirulito indeciso ante a vitrina desta hora de meia-noite, cheia de beleza. O sol é branco e claro, as flores desabrocham no jardim, vem uma calma e uma paz de todos os lados. Mas mais belo que tudo é a imagem da Conceição com o menino, que está na prateleira daquela loja de uma só porta. Na vitrina, quadros de santos, livro de orações em encadernações luxuosas, terços de ouro, relicários de prata, mas dentro, bem na ponta da prateleira, que chega até a porta, a imagem da Virgem da Conceição estende o menino para Pirulito. Pirulito pensa que a Virgem está ali a entregar Deus, criança e nu, pobre como Pirulito. O escultor fez o menino magro e a Virgem triste da magreza do seu menino, a mostrá-lo aos homens gordos e ricos. Por isso a imagem está ali e não se vende. O menino nas imagens é sempre gordo, um ar de menino rico, um Deus rico. Ali é um Deus pobre, um menino pobre, mesmo igual a Pirulito, ainda mais igual àqueles mais novos do grupo, exatamente igual ao de um colo, de poucos meses de idade, que ficou abandonado na rua no dia que sua mãe morreu de um ataque quando o levava nos braços e que João Grande trouxe para o trapiche, onde ficou até o fim da tarde. Os meninos vinham e espiavam em rio do professor e do grande, afobados, aliás, para arranjar leite e água para o bebê, quando a mãe de Santo Doninha viera e levara consigo, recostado ao seu seio. Só que aquele era um menino negro e o menino é branco. No mais, a parecença é absoluta. Até uma cara de choro tem um menino magro e pobre nos braços da Virgem. E esta oferece a Pirulito, aos carinhos de Pirulito, ao amor de Pirulito. Lá fora o dia é lindo, o sol é brando, as flores desabrocham. Só o menino tem fome e frio neste dia. Pirulito o levará consigo para o trapiche dos capitães da areia. Rezará para ele, cuidará dele, o alimentará com seu amor, aliás. Não veem que, ao contrário de todas as imagens, ele não está preso nos braços da Virgem, está solto nas suas mãos. Ela o está oferecendo ao carinho de Pirulito? Ele dá um passo. Dentro da loja, só uma senhorita espera os fregueses, pintando os lábios com uma nova marca de batom. É facílimo levar o menino. Pirulito estende o pé no outro passo, mas o temor de Deus o assalta e fica parado, pensando. Ele tinha jurado a Deus no seu temor que só furtaria para comer, ou quando fosse uma coisa ordenada pelas leis do grupo, um assalto para o qual fosse indicado por Pedro Bala. Porque ele pensava que trair as leis nunca tinham sido escritas, mas existiam na consciência de cada um deles, dos capitães da areia, era um pecado também. E agora ia furtar só para ter o menino consigo, alimentá-lo com seu carinho. Era um pecado, não era para comer, nem para cumprir as leis do grupo. Ia furtar para ter o menino consigo, alimentá-lo com seu carinho. Era um pecado
pecado não era para comer, para matar o frio. Deus era justo e o castigaria, lhe daria o fogo do inferno. Suas carnes arderiam, suas mãos que levassem o menino queimariam durante uma vida que nunca acabava. O menino era do dono da loja, mas o dono da loja tinha tantos meninos e todos gordos e rosados não iria sentir falta de um só e de um magro e friorento. Os outros estavam com o ventre envolto em panos caros, sempre panos azuis, mas de rica fazenda. Este estava totalmente nu, tinha frio no ventre, era magro, nem do escultor tivera carinho. E a virgem o oferecia pirulito. O menino estava solto nos braços dela. O dono da loja tinha tantos meninos, tantos, que falta lhe faria este? Talvez nem se importasse, talvez até se risse quando soubesse que havia furtado aquele menino, que nunca tinha conseguido vender, que estava solto nos braços da virgem, diante do qual as beatas que vinham comprar diziam horrorizadas: este não, ele é tão feio, Deus me perdoe. E ainda por cima, solto dos braços de Nossa Senhora, cai no chão e pronto, esse não. E o menino ia ficando. A virgem oferecia o carinho dos que passavam, mas ninguém o queria. As beatas não queriam levá-lo para os seus oratórios, onde havia meninos calçados de sandálias de couro, com coroa de ouro na cabeça. Só o Pirulito viu que o menino tinha fome e sede, tinha frio também e quis levá-lo. Mas Pirulito não tinha dinheiro e tampouco tinha o costume de comprar as coisas. Pirulito podia levá-lo consigo, podia dar ao menino que comer, que beber, que vestir, tudo tirado do seu amor a Deus. Mas se o fizesse, Deus o castigaria, o fogo do inferno comeria durante uma vida que nunca acabava, suas mãos que levassem o menino, sua cabeça que pensava em levar o menino. Então Pirulito lembrou-se que só o pensar já era pecado, que se pecava só de pensar em cometer o pecado. O frade alemão dissera que muitas vezes se estava pecando e nem se sabia porque estava pecando com um pensamento. Pirulito estava pecando, sentiu que estava pecando, teve medo de Deus e deitou a correr para não continuar a pecar. Mas não correu muito. Ficou na esquina, não pôde se afastar para longe da imagem. Olhou outras vitrinas, assim não pecava. Meteu as mãos no bolso, prendia as mãos, desviou o pensamento. Mas agora os homens que volviam ao trabalho após o almoço passavam na sua frente e um pensamento o saltou. Dentro em pouco os outros empregados da loja voltariam e então seria impossível levar o menino. Seria impossível. E Pirulito voltou para frente da loja de objetos religiosos. Lá estava o menino e a virgem o oferecia a Pirulito. Um relógio deu a primeira hora da tarde. Não tardariam a voltar os outros empregados. Quantos seriam? Mesmo que fosse somente um, a loja era tão pequena que ficaria impossível levar o menino. Parece que é a virgem que está lhe dizendo isso, que é a virgem a lhe dizer que se ele não levar o menino, agora não poderá levar mais. Parece que ela está mesmo dizendo isso. E com certeza foi ela, sim. Foi ela quem fez com que a senhorita entrasse pela cortina que tem no fundo da loja e a deixasse sozinha. Sim, foi a virgem que agora estende o menino para Pirulito, o quanto pode em seus braços, e o chama com sua doce voz. Leve e cuide dele, cuide bem. Pirulito avança, vê o inferno, o castigo de Deus, suas mãos e sua cabeça ardeiam uma vida que nunca acaba. Mas sacode o corpo como que jogando longe a visão. Recebe o menino que a virgem lhe entrega e encosta o peito ao peito e desaparece na rua. Não olha o menino, mas sente que agora, encostado ao seu peito, o menino sorri. Não tem mais fome, nem sede, nem frio. Sorriu o menino como sorriu o negrinho de poucos meses quando se encontrou no trapiche e viu que João Grande lhe dava leite às colheradas com suas mãos enormes, enquanto o professor o sustinha encostado ao calor do seu peito. Assim sorri o menino. Bom, pessoal, eu parei então na página 102 do livro, tá? Na próxima leitura eu vou tentar ler até a página 130 e... 130, deixa eu ver. Tem que olhar aqui até qual capítulo que eu posso ler, né? Vamos ver aqui. Vou poder ler até a página 123, tá, pessoal? Eu vou ler aí uma média de, esse mesmo, 20 páginas, tá? Na próxima leitura eu vou ler só 20 páginas, tá? É uma leitura um pouco cansativa, porque eu acho que o Jorge Amado comete muitas repetições, acaba deixando a leitura um pouco cansativa. Mas é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura, beleza? Eu acho que daqui sei lá, umas 4, 5 leituras eu termino esse livro aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima. Falou!